Fica melhor. Então, beleza. Você faz compra da luminária aí, cara? Eu tenho uma luminária aqui, cara. Uma luminária, depois eu te mostro. Uma luminária que fica aqui na minha frente. Aquela Jogando amarela? luz no meu rosto. Aquela Isso, amarela? ela mesma. Ela mesma, ela mesma. Eu comprei um ring light, é bom, cara. Mas, porra, fica... Caralho, tem hora que enche o saco, assim, de... Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Ô, Tanguy, você tá aqui também? Eu estou também, cara. De novo, né? Pô, que Estamos aqui bom. mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez para uma das aulas gratuitas do Petit Jornal, essas aulas periódicas e tradicionais. Já viraram tradição, né, Tanguy? Já virou uma tradição. Já não tem mais como escapar. E aí, gente, pessoal que tá aí esperando, só esperar mais alguns minutinhos e a gente começa. Pô, que bom. Mais uma vez. Mais uma vez. Bota no mute aí, Daniel. Botei. Pronto. Boa noite, Vitor, Milene, Thaís, Stephanie, Cristiane, Bruno, Gabriela, Isabela. Vou falar o nome de todo mundo, fico aqui até amanhã. Boa noite. Já dando boa noite para a gente de todas as línguas aqui, Daniel. Boa noite em todas as buenas. Olha aí, buenas noches. Boa noite a Saíra. todos, gente. Bem-vindos. Pontualidade britânica, sim. Hoje o Daniel tomou vergonha na cara e apareceu na hora. Eu sempre apareço na hora, Tanguy. Apareço 1 minuto antes. Aham. Sempre. Pontualmente 1 minuto antes. Gente, são 21 horas agora. A gente vai dar mais um minutinho para começar, porque tem bastante gente entrando agora simultaneamente. É que dispara o push, né? O pessoal que colocou a notificação, né? Então, esse pessoal tá entrando agora. Isso. Essa aula não capta dados que vocês não queiram ceder, tá? Então, aviso importante ser dado no início da aula, porque todo mundo vai ficar meio paranoico ao longo da aula. Ô, Tanguy, a gente se responsabiliza pela aula, a gente não se responsabiliza pelos que as plataformas fazem, né, Tanguy? É verdade, não tem como saber. Ó, o pessoal tá pedindo um abraço aí para Tanque d'Água, Tanque d'Arca, em Alagoas, onde Judas perdeu os meios. Um abraço para lá. Chico Buarque. Comecei a campanha pela live do Chico Buarque. Só falta ele. E aí, Tanguy, vamos começar o nosso encontro? Bora, começa aí. Bom, gente, bem-vindos. Hoje temos mais um encontro, mais uma aula gratuita do Petit Jornal. Essas aulas que já se tornaram periódicas e tradicionais aqui, como uma spin-off do podcast do Petit Jornal. Fica aqui o nosso agradecimento à equipe do Clipping CACD, que viabiliza tecnicamente esse nosso encontro de hoje. E, Tanguy, escolhemos um tema. Aliás, quando esse tema foi escolhido, a bem da verdade, já tem algum tempo. Não esperávamos que ele esquentaria tanto, né, Tanguy, de lá para cá, não é isso? Daniel, eu acho, inclusive, que há desconfianças aí de que o tema tenha esquentado porque a gente escolheu esse tema, a gente mexeu os pauzinhos aí para ver se o tema esquentava, porque a gente decidiu esse tema o quê, Daniel? Tem umas 2 semanas? 2 para 3 semanas? 2 para 3 semanas, isso. E de lá para cá, assim, a gente ficou meio impressionado, porque todo dia a gente se falava, preparando a aula, pensando como é que a gente ia montar, né, os dados e tal, e todos os dias foram aparecendo coisas novas, né, assim, temas importantes. Eu sei que é curioso falar isso vai ser algo que a gente vai desenvolver ao longo da aula de hoje, mas a gente está falando sobre a questão relacionada a aplicativos, mas que se tornou de fato uma questão geopolítica, né? Então, isso tem tudo a ver com o que a gente faz aqui no Petit Jornal. Se você está ouvindo alguma coisa do Petit Jornal pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente é originalmente um podcast, né, e um canal, enfim, mas principalmente um podcast que surgiu hoje, né, a gente criou, eu e o Daniel, no ano de 2016, sempre com o objetivo de falar sobre questões de política internacional e de economia de forma muito rápida. E, eventualmente, a gente começou a estruturar um pouco mais o conteúdo com aulas gratuitas, essa aqui é a 4ª aula gratuita, e cursos, né? Então, de modo que a gente pudesse trabalhar os temas com um grau de profundidade um pouquinho maior. E esse tema, ele parece que caiu como uma luva, né, para os temas que a gente gosta de tratar, tanto em termos de política internacional, geopolítica, quanto temas econômicos também.
É impressionante, porque ao longo da última semana eu mandei várias capas de cadernos de economia dos mais diferentes jornais para o Tanguy, e a capa era sempre o tema da aula de hoje. E vice-versa, você também tinha a capa dos cadernos de mundo, de internacional, fazendo referência justamente a esse aquecimento da batalha entre China e Estados Unidos. Até hoje, eu e Tanguy ainda trocávamos informações, ainda acrescentávamos dados novos na apresentação, porque o tema de hoje é, sem dúvida nenhuma, um tema que está vivo, está acontecendo no atual momento, e é um tema de fundamental importância, com implicações, inclusive, na corrida eleitoral nos Estados Unidos, com implicação na vida das pessoas, na vida das empresas. Então, por isso que nós trazemos esse tema hoje para debate. Beleza, vamos começar aí, Daniel. Eu queria começar fazendo uma referência muito importante, uma contextualização muito importante, que é o fato de que o mundo, e aí eu estou falando do mundo essencialmente econômico, ele mudou. E mudou muito ao longo dos últimos anos. Se a gente pegar as maiores companhias do mundo no ano 2000, há 20 anos atrás, nós estamos falando aqui, olha, de empresas basicamente americanas e 2 japonesas e uma empresa dos Países Baixos, mas uma coisa chama muito atenção, né? São empresas tradicionais na sua essência. É claro que a gente tem aqui a Microsoft, mas a Microsoft, no início dos anos 2000, no final dos anos 90, vendia um software que era o Windows. As pessoas tinham que ir numa loja comprar aquela caixinha de Windows. Tinha fila para comprar, tinha uma histeria coletiva para comprar, apareceu o Windows 95, Windows 98, Windows XP, ou seja, existia, bem ou mal, um produto físico a ser comercializado. Depois a gente tem aqui a General Electric. A General Electric é aquela empresa que faz de lâmpada turbina de avião, mas é uma indústria, uma empresa absolutamente tradicional, fundada pelo JP Morgan no início do século XX, quer dizer, uma empresa tradicionalíssima que estava no mercado há décadas e décadas e décadas produzindo produtos industriais. Temos aqui uma empresa japonesa de telecomunicações, a Cisco, que preparava, e existe até hoje a Cisco, componentes de informática. Depois temos o Walmart, varejista, uma grande varejista, a maior varejista dos Estados Unidos e do mundo. Intel, ExxonMobil, a petroleira ExxonMobil, NTT, que é outra empresa de telecomunicações japonesa, Lucent Technologies, que também é uma empresa da área de telecomunicações, e a Shell, a famosíssima Shell, Royal Dutch Shell. E de lá para cá, as coisas mudaram muito. Então, se a gente pegar as empresas com maior valor de mercado no final de 2019, nós temos aqui a Aramco, né, que é a petroleira da Arábia Saudita, causa até uma certa distorção na conta, porque ela fez uma abertura de capital no ano passado, a abertura foi bem sucedida, muito bem sucedida, deu uma certa inflacionada no valor de mercado da empresa. A Microsoft continua aqui, né? Ela sobreviveu esse tempo todo, embora a Microsoft hoje opere de uma forma completamente diferente do que ela operava no ano 2000. E aí aparecem empresas como Apple, Amazon, Alphabet. A Alphabet é a dona do Google, né? A Alphabet é a mãe, a empresa mãe do Google. Facebook, Alibaba, Tencent, que a gente vai falar bastante sobre ela hoje, e por aí vai. Quer dizer, a gente está falando de um mundo que está migrando cada vez mais para o digital. Se a gente pensar em empresas como a Alphabet do Google, o Facebook, são empresas, Tanguy, não vendem um produto que entrega na sua casa. Não existe produto físico vendido pelo Facebook. Não, e tem um outro elemento aí, Daniel, que só complementando o que você está falando, são empresas que não existiam no ano 2000, né? A gente está falando sobre, quando a gente fala sobre a Microsoft, por exemplo, ou a própria General Electric, você falou um pouco sobre a trajetória delas, são empresas que demoraram décadas para se consolidar, né? A própria Microsoft, mais que lide com informática, mas é uma empresa, eu não sei quando é que a Microsoft foi fundada, mas ela deve ser da década de 80, provavelmente, né? São décadas, né? Até ela se tornar essa empresa do tamanho que ela é. O Facebook foi criado outro dia, né? O Google até outro dia não fazia sentido a ideia do Google, né? Um site que a princípio organiza as informações e encontra aquilo que você quiser. A Apple também é um pouco mais antiga, mas a disrupção ela é mais recente, né? Então essa aqui é uma mudança que é muito paradigmática na forma pela qual a economia funciona e acaba tendo um impacto muito grande também no tamanho das principais empresas.
E aí, quando a gente olha para os dias de hoje, e se a gente quiser olhar numa perspectiva histórica, fica muito claro que a gente está numa das chamadas ondas schumpeterianas, ou seja, ondas de crescimento impulsionadas por inovação tecnológica. Aqui tem um pequeno histórico, quer dizer, você tem desde a primeira onda até a atual, que seria a sexta onda. Aquela década de 90, início dos anos 2000, a gente estava fazendo referência basicamente a isso aqui, ó. Redes Só digitais para e Daniel, software. só para dar uma contextualizada, você falou onda schumpeteriana, está fazendo uma referência ao Joseph Schumpeter, que foi um autor que viveu ali entre o final do século XIX, ele morreu em 1950, né? Se eu não me engano, ele era tcheco, né? Confere? É, Isso. isso. E ele fala muito sobre capitalismo, inovação, como é que a economia capitalista ela vai mudando, ela vai se modificando, né? A disrupção, enfim. Então, ele tem esse modelo que fala sobre as ondas, né, tecnológicas, as ondas de inovação da economia capitalista. Trocando em miúdos, o que o Schumpeter dizia era o seguinte: a inovação ela é o que abre uma avenida em termos de crescimento. Então, você tem uma inovação tecnológica, essa inovação tecnológica desemprega fatores de produção, abre espaço para uma nova fase de crescimento econômico. O crescimento econômico vai atingindo um topo, vai se esgotando, e aí o que acaba acontecendo é que você precisa de uma nova inovação tecnológica para que ela abra espaço para mais crescimento e assim sucessivamente. Então, toda vez que você tem uma inovação, você tem uma destruição criativa, era o que o Schumpeter dizia. Essa inovação, ela desemprega fatores de produção, mas, ao mesmo tempo, ela abre espaço para uma nova era de crescimento econômico. Um detalhe interessante é que, se a gente observar as ondas do Schumpeter, elas estão cada vez mais próximas. Isso acontece porque a inovação tecnológica está se tornando cada vez mais veloz. A inovação tecnológica ela não acontece em progressão aritmética, ela acontece em progressão geométrica. Então, você acaba tendo uma aceleração do processo de inovação muito veloz. Se a gente olhar aqui a quinta onda, são justamente aquelas empresas que eram muito valorizadas no ano 2000. A gente está falando de redes digitais, está falando de software, está falando de tecnologia da informação, está falando de empresas de telecomunicações. São justamente as empresas que eram muito valorizadas naquele momento. E de lá para cá, mudou. A gente está falando de uma nova onda de inovação tecnológica. E essa nova onda de inovação tecnológica fez com que o mais importante para que você avance em todas essas áreas aqui é uma coisa chamada data. Ou dados, em português. Em inglês, data, em português, dados. Não há nenhuma dúvida em dizer que os dados são um novo petróleo, ou são um petróleo do século XXI. Por quê? Porque os dados, eles proporcionam a você, diante da informação, saber onde os consumidores estão, como os consumidores se relacionam, como eles compram, o que eles compram, com quem eles andam. Eu lembro que há bem pouco tempo atrás eu estava lendo um artigo americano, de uma universidade americana, que ele dizia que o Facebook sabia que você estava traindo a sua esposa. E que o Facebook sabia também quando você estava prestes a terminar o seu casamento. Isso pode parecer uma brincadeira, mas não é. Porque através dos algoritmos de redes sociais, você começa a entender o comportamento das pessoas. Você começa a entender como é que elas circulam. Você começa a entender como é que elas se movimentam. Você começa a entender como é que elas compram, como é que elas se relacionam. E você tem aí os mais diferentes algoritmos nas mais diferentes plataformas. Mas nenhuma plataforma é tão poderosa quanto as plataformas das redes sociais. Por uma razão simples. São as plataformas que você usa por mais tempo. E mais vezes. Você tem plataformas como, por exemplo, o Waze. O Waze sabe muita coisa de você. O Waze sabe por onde você anda, etc. Mas você liga o Waze todo dia? Você liga o Waze o tempo todo? Não. Mas você abre o Facebook o tempo todo, você abre o Instagram o tempo todo, você abre o Twitter o tempo todo, você abre o YouTube o tempo todo, você abre o WhatsApp o tempo todo. Isso gera um volume de dados absolutamente impressionante. Quando algo é de graça, é porque o produto é você. Isso é algo que eu aprendi na época de faculdade e é a mais pura verdade. Se você usa o Facebook de graça, é porque o produto do Facebook é você. Você está colocando ali uma série de informações que valem ouro para o Facebook. Porque esse era o ponto que eu ia começar, né? Que nós somos o produto, uma vez que a gente está usando algo de graça. E se a gente é o produto, é importante deixar claro que a rede social está nos vendendo. Está nos vendendo para quem? Está nos vendendo para
Anunciante. E por que que os anunciantes estão dispostos a pagar ouro pela gente? Porque o Facebook é capaz de oferecer aquilo que o produtor está querendo oferecer exatamente para a pessoa que tem uma propensão maior a comprar. Então, eu não estou disposto a oferecer algo que a pessoa não, ela provavelmente não vai consumir. Não é mais, essa é uma mudança importante que a gente tem aqui, não é mais aquele anúncio de outdoor, que o outdoor está lá, se passar, vai ter gente que vai se interessar por aquilo, vai ter gente que não vai, e você vai pagar pelo outdoor lá para todo mundo ver e eventualmente aquilo trazer algum resultado. O Facebook, o Instagram, enfim, qualquer rede social é capaz de vender especificamente para o cara que tem uma propensão a comprar aquilo. Lembrando que a gente já falou isso aqui outras vezes, né, em outras aulas, Daniel, e isso traz impactos, inclusive, para questões democráticas, porque eu sou capaz de oferecer, numa campanha democrática, né, numa campanha eleitoral, exatamente aquele traço do candidato que aquele cara especificamente está disposto a gostar e, eventualmente, votar nele. Então, isso é fundamental. Ah, mas o Gmail é de graça, maravilhoso, adoro o Google. O Gmail ama vender os dados que você coloca no seu e-mail. Né? Isso é importante que a gente não tenha ilusão com relação a isso. E você coloca de forma absolutamente voluntária e gratuita. A gente está falando de algumas redes sociais que têm 800 milhões, 1 bilhão de usuários dia, quer dizer, são pessoas que entram todos os dias naquela rede social. Imagina você ter uma rede social, um aplicativo, em que 800 milhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas, todos os dias, voluntariamente, contam para essa rede social onde estiveram, do que elas gostam, do que elas não gostam, o que elas curtem, o que elas compartilham, com quem elas estiveram. Gente, essas redes sociais sabem mais sobre você do que o seu marido, do que a sua esposa, do que o seu namorado, do que a sua namorada, do que a sua mãe. Isso vale ouro. Ela sabe mais sobre você do que você mesmo, eventualmente. Outro dia eu fiz uma coisa que me angustiou profundamente. Eu estava procurando algum dado para essa aula aqui. E aí eu estava tentando lembrar onde que eu tinha visto alguma informação. E eu caí na besteira, Daniel. Eu queria que todo mundo depois passasse pela mesma angústia que eu, para não ficar sozinho. Eu olhei o histórico do meu navegador. Daniel, dá para saber o que que eu pensei em cada minuto do meu dia. O que que eu estava pensando de manhã, o que eu estava pensando às 10 da manhã, meio-dia, o que que eu estava pensando na hora do almoço, o que que eu pensei em cozinhar, o que que eu pensei... Porque absolutamente tudo que a gente pensa, a gente automaticamente transmite para o celular. Então, isso é importante. Ah, eu tenho a impressão que o meu celular está me ouvindo. Ele está, sim, ele está. Mas às vezes ele não precisa te ouvir, não, porque você está falando para ele voluntariamente. E aí, eu não sei, algumas das pessoas que estão ouvindo a gente talvez tenha lido o livro 1984, do George Orwell. Esse livro ele fala sobre a teletela, né? E ele conta um futuro distópico em que as pessoas seriam obrigadas a ter monitores em casa, esses monitores controlariam a vida delas e monitorariam as pessoas. A única coisa que o Orwell errou, apesar do romance ser absolutamente maravilhoso, escrito na década de 40, é que não é algo obrigado. Nós temos teletelas na nossa frente porque a gente quer, porque a gente decidiu ter e a gente, muito feliz, resolve colocar absolutamente todos os nossos dados, todo o nosso pensamento, toda a nossa subversão, questões pornográficas, tudo que a gente imagina, a gente coloca no nosso celular. Ah, mas eu deletei o meu histórico, Tanguy. Isso é fofo. Eu adoro isso. Que eu acho até fofo, né? Você deletar o seu histórico. Puxa, agora eu estou protegida. Eu deletei o meu histórico lá do Google, eu deletei o meu histórico do navegador. Claro que isso não adianta, não resolve nada em termos de conhecimento que essas empresas acabam tendo com você. Agora, então, quando a gente olha para uma discussão como essa, puxa, o que é petróleo perto disso? Peanuts. O que é minério de ferro perto disso? Isso aqui é poder, gente. Isso aqui é uma capacidade de geração de riqueza incomensurável. Todos os negócios passam a ter que circular dentro das redes sociais, passam a pagar as redes sociais para conhecer o seu consumidor, para saber o que o seu consumidor quer, o que o seu consumidor não quer. Políticos passam a monitorar isso. Às vezes a gente acha engraçado, o político é muito baseado nas redes sociais. Ok, mas as redes sociais são uma amostra representativa do que está acontecendo naquela sociedade num determinado período de tempo. E por isso que ele é suscetível a isso. Antigamente você tinha que convocar uma pesquisa, aí iam lá os pesquisadores em campo, perguntar a opinião das pessoas. Hoje não, hoje você pode ter uma rede social gerando relatórios para você. Uma grande pesquisa, Daniel, entrevistava 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Daniel, 1.000 pessoas, o Facebook deve ter de dado no meu prédio, 3 prédios aqui em volta, já são dados de 1.000 pessoas.
Então, assim, isso aqui é uma revolução na maneira pela qual a própria sociedade se organiza, por isso que gera tanta riqueza, gera tanto poder. Bom, eu acho que essa contextualização era bastante importante, né, Tanguy? Afinal, a gente está falando... Esse é o core do nosso encontro de hoje, a disputa entre redes sociais. Então, fundamentalmente, é uma disputa por riqueza e poder, nada diferente do que a gente costuma ver em outras questões. Falando um pouquinho sobre redes sociais, aqui a gente está falando de usuários ativos. O Facebook com 2 bilhões e 600 milhões de usuários, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, sobre o qual a gente vai falar hoje, Instagram, TikTok também, sobre o qual a gente vai falar hoje, e assim por diante. Daniel, ou seja, eu só quero dar essa dimensão aqui, é muito importante. A humanidade tem 7 bilhões e pouquinho de habitantes, de seres humanos. 2,6 bilhões desses 7 e poucos bilhões estão no Facebook. A gente está falando aqui sobre a capacidade do Facebook de, aspas aqui, ler mentes de uma parcela muito significativa da humanidade. A gente está falando sobre 2 Chinas. A gente está falando sobre uma China e uma Índia. A gente está falando sobre mais do que... São 2 continentes africanos e meio. Né? A gente está falando sobre uma quantidade de gente que eu acho que a gente não tem a dimensão do tamanho disso. Então, isso aqui, guardem isso aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Facebook, a gente vai falar sobre outras redes sociais. E esse aqui é um nível de coleta de dados, de capacidade de oferecer produtos absolutamente customizáveis e pegando exatamente aquilo que vai convencer o cara a convencer, a consumir, a votar, a fazer, a agir, a não agir, que a gente não tem muita noção ainda da dimensão que isso pode tomar. E é importante destacar que são 2 bilhões e 600 milhões de usuários ativos. Não são pessoas que entraram no Facebook, não, são pessoas que usam ainda hoje, ativamente, a plataforma. É muita gente, né? O YouTube, a famosa plataforma de vídeos, que é uma rede social e é, sem dúvida alguma, o grande ativo da Alphabet, né? Ela faz parte justamente do grupo Google. O WhatsApp, que também é do Facebook. E aqui nós temos o primeiro concorrente fora dos Estados Unidos, que é o WeChat, sobre o qual a gente vai falar hoje, o chinês WeChat. Na sequência, temos o Instagram, que também é do Facebook, e outro não americano, o TikTok. Daniel, só mais um dado, só para reforçar o que a gente está falando agora um pouquinho. A gente está falando, eu acabei de enfatizar várias vezes aqui o fato de são 7 bilhões e pouco de habitantes no planeta Terra, e 2,6 desses usam Facebook. Nenhum deles quer dizer, pode ser chinês fora da China. Nenhum deles mora na China. Isso exclui da parte da humanidade que usa o Facebook quase 1,5 bilhão de pessoas. Então isso significa que dos 5 bilhões e alguma coisa que não são chineses, metade usa o Facebook. Então isso é muito poder. É importante destacar que o Facebook e seus aplicativos como o Instagram estão banidos da China já há vários anos, né? No caso do Instagram, desde 2014, que esse aplicativo não roda dentro do território chinês. Agora, acho que vale a pena discutir o contexto, né, Tanguy, no qual a aula de hoje ela se insere e essa disputa, digamos assim, pelas redes sociais, ela se torna realmente algo a ser debatido no âmbito econômico de política internacional, na medida em que você começa a ter redes sociais não americanas subindo naquele ranking que a gente acabou de ver no slide anterior. Esse é o problema. Enquanto as redes sociais americanas dominaram essa captura de dados, enquanto as redes sociais americanas dominaram realmente esse poder e essa geração de riqueza, a coisa andou mais ou menos sob controle. As redes sociais americanas, a maior parte delas não tinha autorização para entrar no mercado chinês, tudo bem, andavam no resto do mundo, tinham escala suficiente para isso, parecia algo absolutamente confortável e interessante. A partir do momento em que as redes sociais não americanas começam a ganhar um espaço relevante dentro do mercado mundial, e mais do que isso, começam a ganhar um mercado relevante dentro dos Estados Unidos, ou seja, a oportunidade de capturar dados, entender o padrão de comportamento dos americanos, eventualmente direcionar votações nos Estados Unidos, aí a coisa começou a ficar um pouco encrespada na visão americana.
E dá até para a gente voltar um pouquinho, Daniel, e lembrar que esse é um tema tão sério, ele é tão grave, que essa já era uma discussão entre o governo americano e as redes sociais americanas. Então, a gente tem visto ao longo dos últimos anos, talvez, né, Daniel? Não é dos últimos 2, 3 anos. O Zuckerberg, por exemplo, né, o CEO do Facebook, foi se explicar no Congresso americano algumas Várias vezes. vezes. O que está Várias acontecendo, o que vezes. ele está fazendo, por que está fazendo, discurso de ódio, como é que faz, fake news, como é que faz. Então, esse é um tema que já é muito sensível dentro dos Estados Unidos. O que se torna ainda mais sério, a gente vai ver que, inclusive, daqui a pouco, né, a gente vai falar sobre isso, o próprio Facebook ele vai se aproveitar disso, e eu vou guardar isso para depois, as redes sociais, na verdade, as tech, né, as empresas de tecnologia estrangeiras, começam a ganhar um espaço muito grande dentro dos Estados Unidos. E aí, como o Daniel falou, isso traz uma série de consequências para uma série de coisas. Questões econômicas, políticas, democráticas e tal. Por conta disso, faz 10 dias, talvez, nem isso, o Trump ele emite uma ordem executiva que bane duas empresas sobre as quais a gente vai desenvolver bastante, tá? Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre isso. Vai banir duas empresas, né? ou duas marcas, WeChat e TikTok. TikTok acho que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar alguma coisa, já viu alguma besteira. Enfim, o TikTok se tornou, enfim, uma febre mundial. E o WeChat a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco, o que é. Coisa importante, daqui a pouco a gente vai contextualizar, quando a gente fala que o WeChat e TikTok eles podem ser bloqueados em 45 dias, tem uma condição, que é, se essas empresas forem vendidas para empresas americanas, não há necessidade de bloqueio. Se em 45 dias, no entanto, essas empresas não forem adquiridas por empresas americanas, elas passam a estar bloqueadas. E aí você tem um jogo de mão dupla, né, Daniel? Que é, se as empresas americanas passam a controlar o WeChat e o TikTok, são empresas americanas que passam a ter acesso a todos esses dados. Se essas empresas permanecem na mão do capital chinês, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as características assombrosas desse capital chinês e como é que de fato é motivo para preocupação, são empresas chinesas que passam a ter dados americanos, e o Trump disse que isso não vai acontecer. Em 45 dias elas vão estar bloqueadas. Acho que alguns destaques aqui são importantes. O primeiro são as duas maiores redes sociais do mundo não americanas. Se a gente pegar o ranking do slide anterior, são as duas redes sociais não americanas que aparecem primeiro na lista e que têm passado a ter uma participação de mercado bastante relevante. Outra coisa importante, a Microsoft está avaliando a compra do TikTok. Avaliar a compra do TikTok significa o seguinte: os engenheiros do TikTok abriram o segredo do TikTok. Estão mostrando para a Microsoft como é que o TikTok funciona. Né? E isso já é necessariamente um movimento de dominação, um movimento de abertura no que diz respeito aos códigos criptografados ali do aplicativo. E nesse final de semana tem que aparecer um fato novo interessante, que o Twitter demonstrou interesse em comprar o TikTok. E aí a gente está falando de uma situação interessante, porque nem a Microsoft, nem o Twitter tem realmente essa tradição, digamos assim, de fazer aquisições. A Microsoft não tem nenhuma rede social relevante e o Twitter não tem esse histórico de fazer aquisições. O Twitter é uma empresa relativamente pequena quando comparada às outras gigantes tecnológicas do Vale do Silício. Está muito claro que é o seguinte: a Microsoft é a favorita para comprar o TikTok e o Twitter está mais ou menos ali no banco. Olha, se a Microsoft não quiser comprar, de repente vai cair no meu colo. Se porque a Microsoft sentir a coxa... o TikTok vai ter que se vender. Isso tá muito desenhado, pelo menos até agora. E toda vez que o Trump faz uma pressão como essa, o preço do TikTok baixa. Isso aí é dinâmica de mercado. Olha, 45 dias. Ou eu te compro, ou você se vende. É mais ou menos as alternativas que você tem. E quanto mais o tempo passa, mais barato vai ficar, porque eu vou ter que diminuir o valor que eu vou te oferecer. Não me surpreenderia, Daniel, se daqui a pouco o TikTok fizesse uma oferta para comprar a Microsoft. É brincadeira, tá, gente? Mas, assim, daqui a pouquinho isso pode deixar de ser uma brincadeira. Mas qual o pano de fundo para isso? Assim, por que isso é importante? Primeiro ponto é o tamanho do mercado, né? Quando a gente está falando sobre o TikTok, é uma empresa que é chinesa, já tem um mercado gigantesco na Índia, né? Então o público que mais usa o TikTok nesse momento
é a Índia, e o TikTok se expandiu enormemente, de forma gigantesca, assombrosa, em mercados como Estados Unidos e Brasil ao longo da pandemia. Foi uma dessas empresas que a pandemia foi uma coisa maravilhosa, que as pessoas ficaram no celular, né, basicamente tendo facilidade para fazer videozinhos engraçados e interagir com as pessoas. Isso fez com que esse mercado ele se expandisse enormemente para o principal mercado do planeta Terra. Ah, mas tem que, pô, a população americana são 340 milhões de pessoas na China, né, tem mais de 1 bilhão. Mas o consumo está concentrado nos Estados Unidos ainda. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante, que é o tamanho do mercado que está sendo disputado por essas empresas. Principalmente, agora a gente está falando mais do TikTok, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o WeChat. Segue em frente aí, Daniel. O PIB per capita dos Estados Unidos ainda é muito maior do que o PIB per capita chinês. Então, o poder de compra do consumidor americano médio acaba ainda sendo muito maior do que o poder de compra do consumidor chinês médio. E a questão aí é exatamente o uso dos dados, né, e como é que esse uso dos dados ele pode ser utilizado economicamente, ou seja, traduzindo, porque a gente já falou aqui, se uma rede social chinesa passa a mapear os hábitos de consumo dos americanos, empresas chinesas passam a ter uma capacidade muito maior, não é pouco maior, muito maior de vender dados para os jovens americanos. Lembrando que isso é um traço que a gente vai ver aqui também. A China está investindo no público jovem. Daniel, você tem TikTok? Faz dancinha? Não tem. Não, eu também não. Eu não sei usar isso, não fiz conta, porque não é a nossa faixa de idade, né? A gente tem 25 anos, né, Daniel? É um público mais jovem, né? O público ali que está nos 20, 22, 23, 24, 25 anos, que está consumindo, de fato, o TikTok, que são pessoas que vão começar, que estão no início da sua fase de consumo, de fato, né? Da sua vida de consumo. E isso traz uma possibilidade também de interferência externa, por exemplo, nas eleições. Se o TikTok consegue identificar quais são as palavras que mais mexem com o jovem americano quando se fala sobre eleição, tem como, sim, mexer nas eleições americanas, tem como mexer em eleições locais, tem como mexer em determinadas regiões dos Estados Unidos que produzam produtos que competem com produtos chineses. Tudo isso se torna um avalanche de informações que faz com que os Estados Unidos olhem e falem assim, opa, aqui tem uma coisa que a gente não está disposto a lidar. Muito cuidado aqui com a vilificação, tá? Fala assim, porque o Trump... Calma, porque essa aqui é uma questão que envolve os Estados Unidos como um todo. O Trump ele é a face porque ele é o presidente dos Estados Unidos, mas se fosse um presidente democrata fazendo isso aqui, eu também não duvidaria. Né? Poderia fazer mais ou menos a mesma coisa. Me parece que a diferença entre democratas e republicanos nesse caso é muito mais sobre a forma do que sobre o conteúdo, né? Os dois acabam concordando que isso precisa ser contido de alguma forma. A discordância ela está mais na maneira que isso pode ser contido, mas que os dois querem conter, não me parece haver nenhuma dúvida. O próprio Biden, né, que era vice-presidente do Obama, ele criticava o Obama porque considerava que o Obama era leniente com a China. Era um outro momento, a China realmente não tinha o poder que ela tem hoje, a coisa mudou de lá para cá, mas o Biden era crítico em relação ao Obama, achava que o Obama tinha que ter uma postura mais dura em relação aos chineses. Então, a gente está falando de algo que converge nas agendas de republicanos e de democratas. Beleza. Com isso aqui, a gente faz o pano de fundo, né? Foi essa motivação para a gente fazer essa aula, é isso que está sendo discutido agora. Toda vez que abrir o jornal, tá falando TikTok, Instagram, WeChat, não sei o quê, é por causa disso. O que a gente quer fazer agora é abrir essa caixa e olhar lá para dentro. Daniel, eu fiquei pilhado ao longo da semana porque eu fui descobrindo coisas que eu não imaginava. Né? E por isso que é muito divertido ser professor, tem que admitir, né? Porque a gente vai descobrindo coisas que a gente não imaginava. Então, o que eu quero fazer agora, o que a gente quer fazer agora com vocês é abrir essa caixa para olhar para as principais redes sociais e saber como é que funciona. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, tá, Daniel? Mas a geopolítica das redes sociais. Vamos lá? Vai lá. Vamos lá. A gente começa aqui pela líder, o Facebook, né? Como a gente viu, o Facebook que é dono do WhatsApp, que é dono do Facebook Messenger, que é dono do Instagram, é a líder na área de redes sociais. O Facebook é tão líder na área de redes sociais que há vários anos o Facebook tenta se esquivar de um processo antitrust dentro dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados nos Estados Unidos está na cola do Facebook há anos.
Porque considera que o Facebook é alguém que não preza pela concorrência. É alguém que está claramente tentando monopolizar o mercado de redes sociais. É alguém que está tentando concentrar justamente toda essa geração de riqueza e de poder sobre a qual nós falamos há pouco. Então, o Facebook é o grande líder na área de redes sociais. A gente está falando de um mercado extremamente dinâmico, e esse é um detalhe interessante. Você tem entrantes quase o tempo todo. Ou seja, você tem redes sociais que não existiam, de uma hora para outra elas passaram a existir, se tornaram relevantes e passam a morder o seu calcanhar. E o Facebook sempre teve uma forma muito peculiar de lidar com esse risco, que é comprar quem está entrando. Então, você está entrando, está me incomodando? O Facebook manda aquele e-mail camarada, o seu Mark Zuckerberg. Esses e-mails, inclusive, existem, estão nas mãos dos deputados americanos, apresentaram e fizeram questionamentos a ele em relação a isso na semana passada. Essa imagem aqui, essa fotografia, é de semana passada. Ô, seu Mark Zuckerberg, eu tenho aqui um e-mail que o senhor mandou lá para o CEO do Snapchat, perguntando para ele se ele ia ser vendido ou você ia destruí-lo. Qual das duas ele preferia? Né? Porque tem sido mais ou menos a prática do Facebook. O Facebook, ele tenta comprar o concorrente. O concorrente não quer ser vendido para o Facebook, não tem problema, ele destrói o concorrente. Foi o que ele fez com o Snapchat. Snapchat, você não quer ser comprado por mim, Facebook? Não tem problema. Eu vou pegar todas as suas funcionalidades, vou botar dentro do Instagram e você vai se tornar irrelevante. O Instagram Stories, por exemplo. O Stories é isso, né? O Stories, a ideia é exatamente do negócio que passa somente 24 horas é o Snapchat. E agora o Instagram já tem o Reels, que é o TikTok dentro do Instagram, que é uma funcionalidade que foi liberada pelo Instagram muito recentemente. Instagram que, por sua vez, também foi comprado pelo Facebook dentro de um contexto onde o Instagram começava a incomodar o Facebook. Então, esse contraste é muito claro. Eu vou comprar você ou eu vou te destruir? Tem duas alternativas. O Instagram aceitou ser comprado. Não podia dar opção nenhuma, né? Pelo menos dar opção, acho que... É justo, né? O Instagram aceitou ser comprado, o Snapchat acabou sendo destruído pelo Facebook. Então, o risco de um processo antitrust na justiça americana, ele é real, né? Por conta justamente dessa compra de entrantes para concentrar o mercado. Aliás, um movimento interessante, eu e Tanguy falávamos até sobre isso há pouco, antes de começar a aula, que o Biden escolheu a sua vice hoje, né, uma senadora da Califórnia, e não escolheu a Pelosi. E me pareceu um detalhe interessante, porque a Pelosi é a inimiga número 1 do Facebook. Escolher a Pelosi era claramente o seguinte: o governo americano vai trabalhar para quebrar o monopólio do Facebook. E o Biden não fez isso. A Warren, você está falando, né? A Warren, desculpa. A Warren. Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, isso. Então esse é um ponto importante que o Facebook, essa é uma discussão que existe muito grande nos Estados Unidos, o Facebook concentra muito poder nos Estados Unidos. Não é mais aquela ideia de que, mas é uma empresa, a empresa faz o que ela bem entender. Não, porque ela lida com dados muito, muito grandes, uma quantidade muito grande de dados. E aí, percebendo os atritos que os Estados Unidos estão criando por conta daquela... Isso é impressionante, tá, Daniel? Porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, até outro dia, o Facebook estava sendo acossado por todos os lados, apanhando de todos os lados, porque os democratas batiam porque tinha discurso de ódio. Aí ele ia lá e derrubava páginas de extrema-direita e a direita americana reclamava. Falava, pô, mas só tira conteúdo de direita. E o Facebook, ele fez o hedge. Ele basicamente se defendeu. O que ele falou foi, ô Trump, você está querendo bater nas empresas chinesas? E eu tô junto com você, eu também quero bater nas empresas chinesas. Você quer empresas chinesas dominando o mercado ou você prefere o Facebook? Olha o nome do Facebook. Facebook. Olha a sonoridade, né, americana que isso traz. Quem tem que ter os dados americanos é alguém? Alguém vai ter. Que seja uma empresa americana, não uma empresa chinesa. Né? Então, isso aqui foi um movimento, isso é muito recente, tá? Isso tem 5, 6 dias, né? Foi semana passada, né? Que o Zuckerberg, ele muda o discurso exatamente para se aproximar do Trump. Esse head que o Tanguy está fazendo referência, eu coloquei até uma frase que foi dita literalmente pelo Zuckerberg. É sempre importante lembrar que na política você diz sem dizer. Né? Então, quando o Zuckerberg era questionado, etc., num determinado momento do discurso dele, ele encaixou, olha,
O Facebook é uma empresa americana. Nós somos americanos e seguimos valores americanos. Quer dizer, passou claramente a mensagem. Justamente agora que os chineses estão entrando aí, estão querendo quebrar o mercado, tomar o mercado da gente, vocês vão bater em mim? É isso mesmo? É isso mesmo? Vocês vão me processar querendo dividir o Facebook em várias empresas, como vocês fizeram com a Standard Oil no passado, como tentaram fazer com a Microsoft no final dos anos 90? É sério isso? É sério, vocês vão quebrar o Facebook, aí vão me obrigar a vender o Instagram, vão me obrigar a vender o WhatsApp, vão me obrigar a vender o Messenger, etc. Vão me enfraquecer para que o mercado seja mais facilmente dominado pelos chineses. É isso que vocês querem. Foi uma brincadeira de o que é o que é. O que é o que é. Se o Facebook tiver que ser vendido ou vender parte, quem é que vai se fortalecer? Quem é que vai comprar? É óbvio que são as redes chinesas, tanto é que o Trump teve que fazer a ordem executiva sobre o que a gente falou agora há pouquinho. E aí entra a escolha da vice do Biden. Claro que são vários os fatores que pesam na escolha de uma candidata a vice, mas um dos fatores que se falava muito claramente era justamente esse. Olha, se o Biden escolher a arqui-inimiga do Facebook, acho que o Facebook vai estar em maus lençóis, porque ela está há anos fazendo um discurso contrário ao Facebook, dizendo que o Facebook tem que ser processado, que o monopólio tem que ser quebrado, que tem que ter uma ação antitrust. E você vai e escolhe ela como vice? Pois é. Você está passando uma mensagem muito clara. Não, e tem um fator eleitoral importante aí também que eu imagino que tenha passado pela cabeça do Biden, né? Se eu escolho a Elizabeth Warren, qual vai ser o esforço que o Facebook vai fazer para barrar, por exemplo, fake news contrárias à candidatura do Biden, né? Se eventualmente o Trump fizer algum tipo de aceno para mim, enfim. Mas eu ouvi dizer que o Zuckerberg ele é progressista, ele vota nos democratas. Ele vota nos democratas enquanto os democratas estiverem mais ou menos defendendo o negócio multibilionário dele. Então, a escolha da Kamala Harris, né, que é uma candidata, é uma mulher negra, né, tem um simbolismo também que é, olha... Californiana. Então próximo ali do Vale do Silício, enfim. É um perfil que transita muito bem nas redes sociais também. Então, esse deve ter sido, a gente não sabe, óbvio que a gente não sabe os bastidores, mas deve ter sido um ponto importante de escolha para o Joe Biden, né, escolher a Kamala Harris e não a Elizabeth Warren. E é interessante que a gente está aqui há vários minutos falando sobre Facebook e não falamos sobre rede social, né, Tang? Falamos apenas sobre política e economia envolvida justamente na dinâmica do Facebook. E a gente vai continuar falando sobre o Facebook, na verdade, a rede, né? A holding, né? A holding, segue aí, a holding. Segue aí, porque a gente vai continuar falando sobre o assunto, uma vez que a gente tem necessariamente, é inevitável, falar sobre o Instagram. A gente colocou uma breve linha do tempo. Isso é impressionante, né? Uma rede social que tem tanto poder também, né? Que tem uma capacidade de aderência, de manter as pessoas ali tão grande, e ela tem apenas 10 anos. Gente, 10 anos é o momento no qual a versão beta foi programada pela primeira vez, abriu a empresa, né? Então já estava, não tinha nada, assim, o Instagram era muito básico, como todas as redes sociais são, no momento em que passam a ser criados, né? Começam a ser programados. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Instagram, alguém me disse que era o Facebook de fotos. E era exatamente essa a proposta. Era um Facebook só de fotos. Um Facebook só de fotos. Para você postar lá as suas fotos e tal, naquela plataforma. E em cima disso, o Instagram foi ganhando bastante popularidade. Em 2012, pouco tempo depois, ele foi comprado pelo Facebook, quer dizer, ele já incomodava o Facebook em apenas 2 anos de funcionamento. E de lá para cá, o Instagram se mostrou um ótimo exemplo do modus operandi do Facebook lidar com a concorrência. Ou seja, 2014 ele é banido da China, né? Ele foi banido da China, deixou de ser permitido dentro da China, você não pode fazer o download dele utilizando IPs dentro do território chinês. Em 2018, o Instagram lança o IGTV. Para quê, Tanguy? Para enfrentar o YouTube. O YouTube, que é da concorrente, ou seja, que é a Google. O YouTube é da Google, então eu vou botar o YouTube. Eu não posso comprar o Google, realmente o Google eu não posso fazer aquela minha velha estratégia e tal. Não vai dar para mandar um e-mail lá para o CEO da Alphabet dizendo ou eu compro o Google ou eu vou te destruir. Não rolava. Então ele teve que adotar uma outra estratégia e lançou a funcionalidade do IGTV.
TV, justamente para tentar enfrentar o YouTube, a ideia de que você teria um Instagram TV, a TV do Instagram. E até hoje é um pouco essa a proposta. E agora, em 2020, ele lançou a funcionalidade Reels. Eu não sei nem se essa é a pronúncia correta, Tanguy, eu sou um ancestral digital, mas é a funcionalidade que está liberada em 2020 para enfrentar a concorrência do TikTok. E ela foi liberada justamente na esteira da pandemia. Conforme o TikTok começou a crescer loucamente, o Instagram botou uma funcionalidade parecida com a do TikTok dentro da sua plataforma. Então, Vai lá. Me parece que o Instagram é uma ótima forma de você visualizar qual é a maneira, o modus operandi Facebook de enfrentar a concorrência. Então, se a aula é Instagram e TikTok, isso que a gente viu até agora foi o Team USA, né? Então a gente olhou para os Estados Unidos. O que está do outro lado, né? Qual é exatamente a concorrência chinesa? E o que a gente vai ver agora vai exatamente ajudar a gente a entender um pouquinho por que a ordem executiva do Trump foi aquela, né? Então vamos seguir em frente aí, Daniel, que a gente vai ver mais alguns dados importantes para entender isso aqui. Primeira coisa, isso a gente falou lá atrás, a ordem executiva do Trump foi que 2 redes sociais poderiam funcionar ao longo de apenas 45 dias e ou seriam fechadas, banidas nos Estados Unidos, ou teriam que ser compradas por empresas americanas. Uma delas, no Brasil, é relativamente desconhecida, Daniel, que é essa daí, que é o WeChat, que é um aplicativo de mensagens. O equivalente para a gente aqui seria o WhatsApp. Né? O WhatsApp. Exatamente. Então, o WhatsApp, troca de mensagem, troca de vídeo, troca de áudio. Só que tem um detalhe, dinheiro. Vai lá. É um WhatsApp muito mais sofisticado tecnologicamente. Exatamente pelo último elemento que você colocou, o WeChat transfere dinheiro, faz transferências internacionais, inclusive de recursos. Algo que o WhatsApp vem prometendo há muito tempo, mas ainda não conseguiu copiar a funcionalidade do WeChat. Esse é um detalhe extremamente importante. O WeChat, ele serve realmente para transferir recursos, e se você pensar em chineses que vivem nos Estados Unidos e mandam dinheiro para a China, ou vice-versa, estudantes chineses que vivem nos Estados Unidos e recebem dinheiro da China, o WeChat é fundamental para essas pessoas, para esse tipo de relacionamento com a diáspora chinesa. E aí, Daniel, a gente não tem noção do que é a China, assim, em termos de volume, né, de tamanho e tal. A gente está falando sobre um Facebook que tem dados impressionantes, de ter 2,6 bilhão de usuários, o que é realmente muito grande. O WeChat tem metade disso, Daniel. O WeChat, eu queria perguntar ao pessoal que está assistindo a gente aí na live, alguém tem WeChat? Ninguém tem WeChat. Eu não conheço ninguém que tenha WeChat. Provavelmente se você não for da diáspora chinesa, não conviver com chineses, enfim, você talvez nunca tenha ouvido falar no WeChat, talvez lendo jornal. Mas 1,2 bilhão de pessoas no mundo usam o WeChat, né? Isso é muito. E aí, o que a gente vai ter que perceber com isso aqui é não apenas a quantidade de dados que são coletados, que é o que a gente vem falando desde o início, mas com essa funcionalidade da troca de dinheiro, a quantidade de dinheiro, a quantidade de recursos que transitam por meio de uma rede social chinesa. Tá? Então, esse é um ponto absolutamente crucial. Em número de usuários, está apenas atrás do Facebook e do YouTube. E aí um ponto, né, que vai aparecer mais para frente, mas eu acho que já vale a pena a gente dar uma adiantada, que é a comunidade chinesa nos Estados Unidos, como você disse, usa muito o WeChat. Então, quando a gente fala que tem muito usuário, só para a gente tirar um pouco da nossa cabeça a ideia, mas os usuários estão todos na China. Não estão mais. Você tem muito usuário do WeChat nos próprios Estados Unidos. Você tem muito usuário do WeChat que está na Europa, porque basicamente a diáspora chinesa, para se comunicar com outros familiares, enfim, na China, usam muito o WeChat. E aqui vem o filé mignon, Daniel. O WeChat pertence a uma empresa chamada Tencent. Quase ninguém ouviu falar na Tencent, né? Mas ela vem a ser a 8ª empresa mais valiosa do mundo. Na verdade, em termos de valor, ela disputa muito de perto. Você mostrou agora há pouco a Aramco, né, que, enfim, ganhou muito valor de mercado porque fez um IPO É IPO que chama, não? É IPO. Então, capitalizou muito, né? Então valorizou muito. Mas ela está no ranking ali de empresa, né? Se você der mais um toque aí vai aparecer, como Facebook, Amazon, Google, Microsoft. É nesse time que ela está. Tá? Então, quando sempre quiserem pensar na Tencent, pensem nesse time aí. Ah, mas ela está atrás.
Tá, mas não é absurdamente atrás, não tem um abismo, né? O time no qual a liga na qual ela disputa é essa daí. Uma empresa que eu repito, a gente raras vezes ouviu falar no termo Tencent, e vocês vão ver como é que todo mundo conhece. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Gui, a Tencent, ela está na primeira divisão das empresas, das gigantes digitais. Ela está ali junto com as gigantes, já está no primeiro time, né? E isso, se a gente observar o ritmo de crescimento que ela teve nos últimos anos, é absolutamente avassalador. E como a gente vai poder observar ela mais um pouco à frente, ela tem participação em negócios que a gente sequer imagina. E que esses, muito provavelmente, vários aqui dos nossos ouvintes, amigos, conhecem, né? Exatamente. Isso aqui é outra coisa que eu acho espetacular. Os chineses, isso aqui é outra coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça, que mas na China não se usa. Gente, a China é um país absolutamente tecnologizado. Eu acabei de inventar a palavra. Digital, é totalmente digital. Assim, tudo é digital, tem muita tecnologia. Os chineses usam o celular o dia inteiro. Se você se sente mal, você, passa muito tempo no celular, os chineses passam mais tempo. Existe uma cultura digital na China que se consolidou ao longo dos últimos anos que é impressionante. A ponto de, lá não tem YouTube, tem o Tencent Videos. Né? Lá não tem WhatsApp, tem o WeChat. Você tem uma família. Não tem Amazon, tem o Alibaba. Então, você tem uma família de produtos da Tencent que ocupa metade do tempo dos chineses no celular. Eu quero que vocês tentem imaginar a dimensão disso, que é um país muito grande, com uma juventude que usa celular compulsivamente para absolutamente tudo. Então, assim, opções tecnológicas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Muito mais inovadoras, inclusive, do que o Ocidente tem conseguido produzir. Não é pouco, é muito mais avançado nesse sentido. Metade do tempo que os chineses passam no celular é com produtos Tencent. Uma outra parte, talvez 35%, 40%, é de produtos Alibaba, né? Então, que é a empresa que todo mundo conhece por conta do AliExpress, né? Mas tem uma série de produtos tecnológicos também. E o resto é mais pingadinho. Metade do tempo que os chineses passam no celular é com produtos Tencent. E é a primeira empresa asiática a passar a inacreditável marca de $1 trilhão em valor de mercado. Inacreditável marca, porque se a Tencent fosse um país, ela já estava no G20. É isso. Só para a gente ter uma ideia, de ordem de valor, o PIB do Brasil em 2019, que encolherá em 2020, foi de 1,7 trilhão de dólares. E a Tencent tem como valor de mercado 1 trilhão de dólares. Ou seja, muito provavelmente, num futuro não muito distante, a Tencent terá um valor de mercado superior ao PIB do Brasil. A Tencent, é dessa ordem de grandeza. A Tencent, aliás, Daniel, ela tem a tendência a comprar concorrente também. Eventualmente ela pode vir comprar o Brasil. Pode, eventualmente pode. Agora falando um pouquinho mais sobre a tão conhecida Tencent. Para começar, ela é uma empresa pública, né, Tanguy? Você quer falar um pouco sobre isso? Eu quero, porque isso aqui... O Daniel ele passou essa bola para mim porque como liberal o olho treme, a cara treme, tudo treme, ele fica nervoso e tal, porque uma empresa deste tamanho, absolutamente inovadora, disruptiva, ela é pública. Né? Ou seja, quando a gente fala que eventualmente aplicativos ligados à Tencent ou que a Tencent possui, né, que a Tencent administra, enfim, como conglomerado, coleta dados, não tem aquela dúvida, será que esse dado pode ir parar no governo chinês? Não, essa empresa é parte do governo chinês. Então a gente está falando sobre uma empresa que vale mais da metade do PIB do Brasil, que pertence a um país e, portanto, os dados coletados vão direto para o governo chinês. Isso aqui é importante porque fala assim, mas será que o Trump não está sendo paranoico? Olha, talvez não está sendo paranoico não, porque é muito grande, você tem um poder muito grande que pertence a outro estado. Né? E são produtos muito populares na diáspora chinesa, a gente falou sobre isso. Segue um pouquinho mais aí, Daniel. Com o mecanismo de transação financeira, a gente já falou sobre isso, né? Então, é uma empresa chinesa que pertence ao Estado chinês que movimenta dinheiro que circula entre a diáspora chinesa nos Estados Unidos, que não é pequena. E não só nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos. Não é pobre. Tá? Não é uma diáspora, os caras estão ali. Não, é uma diáspora que tem dinheiro, né? Que é empreendedora, que tem posses, tem bens e tal. Então, é o Estado chinês tendo uma participação muito grande no mercado americano.
Tá? Ponto importante. E aí, esse aqui é o ponto. O pessoal está comentando já ali no YouTube, Daniel, alguns exemplos, mas a Tencent, ela produz ou participa de algumas empresas. Dá uma olhada aí. Vamos lá, Vai lá, a Daniel. lista de empresas. É, Vamos lá. longe de ser exaustiva, tá? Ubisoft. Ubisoft e Blizzard. Ubisoft. Se você joga, você gosta de jogo, certamente você já jogou alguma coisa do Ubisoft ou Blizzard. O Spotify, Daniel, não é sueco? Não, cara, não é sueco. É sueco, mas a Tencent comprou 10% do Spotify. Então, você tem Spotify na sua casa, se você tem Spotify no seu celular, 10% do Spotify, que você gosta de ouvir música, e mapeou já qual é o seu gosto musical e tal, pertence, não é controlado pela Tencent, mas a Tencent comprou 10%. O Snapchat, E aí, de novo, falou... Vai lá. Tagui, eu acho importante colocar o seguinte: quando você tem uma empresa como essa, que atua em várias posições, ela começa a conhecer você por inteiro, porque ela começa a conhecer qual é o seu padrão de transferência de recursos, ela começa a conhecer qual é o seu padrão musical, ela começa a conhecer o que você gosta de assistir, quando você gosta de assistir. Ela começa a entender como você joga, quando você joga, com quem você fala, quando você fala, com que intensidade você fala, qual é o seu padrão de compra. A quantidade de informações que a empresa passa a ter de você é algo impressionante. Snapchat, a gente falou sobre Snapchat agora há pouquinho, né? Que rolou a ameaça, enfim, e aí o Facebook foi lá e criou o Stories, né? No Instagram. Música, né? Então já falou sobre Spotify, tem ainda a Universal e a Warner. É a Universal Music e Warner Music, tá? Isso, Esse é um são detalhe duas empresas importante. que são concorrentes. Uma concorre com a outra. A Tencent tem participação nas duas. Ou seja, lançou um disco que você gosta, produtora, não sei o quê, a Tencent, empresa chinesa, muito provavelmente tem uma participação naquilo. Isso aqui, Daniel, também não é nem para mim nem para você, né? Mas o LoL, né? Os louzeiros aí, deve ter louzeiro que tá assistindo a gente aí, né? Que é o League of Legends, Fortnite, né? Fortnite que é jogo de tiro, enfim, nunca joguei, mas assim, uma febre inacreditável. Minecraft para molecada de uma idade um pouquinho mais velha que adora, né? Ali com 7 anos, 8 anos já começa a se interessar pelo Minecraft. E não apenas isso são coisas que mantêm pessoas muito jovens muito ligadas no celular, ou seja, há uma coleta de dados ali desde muito jovem, como também muita transação financeira, Daniel. Essa galera bota dinheiro, compra armas, compra não sei o que e tal. A arma do jogo, não estou falando da arma de verdade. Né? Arma do jogo, enfim, mas para conseguir ter uma capacidade melhor. Você fala assim, pô, mas eu não gosto de nada disso, eu gosto de esporte, eu ligo o meu Sport TV e fico assistindo. Pois é, a Tencent, ela compra media buyer, né, que a gente colocou aqui, ela compra conteúdo de ligas como NBA, NFL e MLB. Então, a gente está falando sobre as principais ligas americanas, são transmitidas em parte do mundo, não para todo mundo, óbvio, mas em parte do mundo elas são transmitidas pela Tencent. Um detalhe importante, a ordem do Trump, ela não obriga a Tencent a se desfazer da participação que ela tem em todas essas empresas, incluindo aí empresas americanas. Mas nada impede que num futuro não muito distante, a ordem do presidente Trump evolua para uma expulsão da Tencent de sócia, mesmo que minoritária, de empresas com atuação dentro do território americano. Poderia ser uma segunda fase de enfrentamento, e claro que os chineses estão com isso no radar, né? Então, isso é importante porque, o que o Daniel falou é importante, porque a ordem executiva do Trump é ambígua nesse sentido. O que ela diz é WeChat e TikTok, incluindo as suas controladoras. Só que isso não significa imediatamente a eliminação da sua atuação. Então, por exemplo, pessoas ligadas à Casa, que trabalham na Casa Branca, na verdade, se adiantaram para falar assim, League of Legends pode deixar que não vai cair, não. Porque senão a molecada vai para a rua, Daniel. Vai ter a revolução da molecada de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, vão derrubar o presidente. Então, assim, calma, não é todo mundo, mas algumas aqui a gente já está, de hoje, já está monitorando, porque tem uma participação grande demais do governo, isso é importante, do governo chinês na sociedade americana de uma forma geral. Agora, falando do TikTok propriamente dito, né, Tanguy, que entrou aí no olho do furacão dessa discussão recente, o TikTok, que pertence a uma outra empresa, né, que é a ByteDance,
O TikTok que tem uma lógica, digamos assim, um pouco mais ocidentalizada, né? O TikTok não tem essa lógica tão oriental como a Tencent. Tem pelo menos procura ter uma gestão um pouco mais ocidentalizada e uma cultura mais ocidentalizada. O TikTok tem aproximadamente 800 milhões de usuários ativos, essa é a estimativa mais recente. Ninguém sabe, o TikTok não divulga. Então, isso aqui é um chute embasado, claro, mas é um chute. Saíram informações, né, Daniel, que durante a pandemia houve 2 bilhões de downloads do TikTok. Não dá para saber se é esse mesmo dado, mas mesmo assim é possível ter tido 2 bilhões de downloads de pessoas que já tinham. Então, eventualmente, eu tenho o TikTok no meu tablet, eu baixo no celular. Pode ser, mas 800 milhões de usuários ativos espalhados em impressionantes 150 países e disponível em 75 línguas, né, que vai aparecer daqui a pouquinho. Vai lá, Daniel. Esse é um referencial importante, porque quando a gente está falando de redes sociais ou aplicativos de uma forma geral, tem uma porção de aplicativos que você tem no seu telefone que muito provavelmente você não usa nunca. Né? Você baixou, olhou ali uma primeira vez, não se interessou por ele e não utilizou. Então, por isso que existe um pouco essa discussão do número de downloads em relação ao TikTok, quantos downloads aconteceram realmente durante a pandemia. O fato é que 800 milhões de usuários ativos colocam o TikTok na primeira liga, na primeira divisão das redes sociais, claramente, e em ascensão. Isso é que é o mais assustador. Quando você olha a trajetória da curva de usuários do TikTok, o TikTok, diferentemente de outras redes sociais anteriores, tem potencial para suplantar as líderes. O TikTok tem potencial para isso. Você tem inclusive algoritmos para isso. Você consegue, em função do padrão de comportamento do mercado, saber quando é que uma rede social vai atingir e qual é o patamar que muito provavelmente ela vai atingir em termos de usuários. E é isso que assusta tanto os americanos. Diferentemente de redes sociais anteriores, o TikTok tem potencial para atingir as primeiras colocações, para ir mais longe do que o TikTok já chegou. Sim. Esse aqui é um ponto muito crucial, e aí eu estou de olho aqui no YouTube, Daniel, nos comentários. Quem tem o TikTok? Eu não tenho, você também não tem, mas eu perguntei, fiz uma pesquisa de campo e fui perguntar se as pessoas acham que o TikTok é mais viciante que as outras redes sociais. Unânime. Todo mundo falou assim, Tanguy, é muito mais. E pessoas me falaram, inclusive, o seguinte: se eu tenho que estudar no dia, eu não posso abrir o TikTok, porque senão eu passo tempo demais no TikTok. A ponto de a média, Daniel, isso é muita coisa, a média diária é de 52 minutos por usuário por dia. Então não é aquele negócio assim, eu vou abrir rapidinho. Tem dia que estou muito atarefado, então no Twitter eu faço isso, eu dou uma olhada e tal, vejo o que tem ali, se tem alguma mensagem, enfim, dou uma olhada nas notificações e fecho. E eu posso passar, às vezes, o dia inteiro sem olhar de novo aquilo. O TikTok ele tem um poder de retenção inacreditavelmente alto, ainda mais num período de pandemia, que ele chega a uma média de 52 minutos diários. Isso vai chegar, e eu coloquei, bota o dado aí que está dentro do balão, Daniel, dentro da bolinha aí, a um total de 1 bilhão de vídeos novos, né? Assistidos por dia. 1 bilhão de vídeos assistidos por dia, que os vídeos são de 15 segundinhos, então sempre dá aquela ideia de que pode assistir mais um. Vou assistir mais um. E mais um. E mais um. E isso dá o caminho certinho de o que te chama atenção. São as cores, é a música, é o ritmo, o que é que chama a atenção dessa pessoa. Então há um mapeamento aí que é muito importante, que é quanto mais tempo você passa na rede social, mais aquela rede social te conhece. Então essa retenção aqui é o ouro. Se a gente for perceber, todas as redes sociais querem te manter viciado e o TikTok conseguiu. De fato consegue. Esse é o principal objetivo. A gente falava há pouco, eu fiz a comparação entre o Waze e o Facebook, o Waze que você abre de vez em quando você precisa, etc. E o Facebook que você abre todos os dias, várias vezes ao dia, ou então o Instagram, ou então o WhatsApp, etc. O maior desafio de qualquer rede social é a sua retenção. Isso, inclusive, acaba sendo uma explicação meio óbvia para isso. Se o principal objetivo
objetivo da rede social é coleta de dados, desenvolvimento de mecanismos de machine learning, ou seja, de aprendizado em cima dos dados que são lá colocados. Quanto mais tempo as pessoas ficarem lá, melhor. Entenda uma coisa, você está numa rede social, você está trabalhando para a rede social quando você está usando. Você está usando está trabalhando de graça. Isso. Mas quando você curte, quando você compartilha, quando você visualiza, quando você para numa postagem, quando você não para numa postagem, tudo isso acaba gerando algum tipo de informação para a rede social. A rede social começa a entender do que você gosta, do que você não gosta, de quem você se dá bem, de quem você não se dá bem. Tanto isso é verdade que as redes sociais vão formando as bolhas. Por que que a rede social forma uma bolha? A rede social forma uma bolha porque quando você ouve opiniões parecidas com as opiniões que você comunga, isso te deixa confortável e faz com que você permaneça na rede social por mais tempo. Ah, puxa, mas a rede social devia furar minha bolha. Não, a rede social não quer furar a sua bolha. Porque se você fura a sua bolha, talvez isso já tenha acontecido com você está no Twitter da vida, você está no Facebook da vida, ou no mesmo no YouTube, aparece um conteúdo que você não gosta, você fecha a rede social. Você fecha a rede social, eventualmente aquilo te irrita, e você fecha a rede social. Você não pode ver coisas que te irritem numa rede social. Então você tem que ficar vendo coisas ali da sua bolha, tem que ficar vendo coisas ali das pessoas que você já conhece. Hã? Vê vídeo de gatinho. Vídeo de gatinho, vai ver aquelas opiniões que você já comunga, que você já gosta, vai gerando aquele processo de viés de confirmação, onde aquilo que você já acreditava, você passa a acreditar mais ainda. Daniel, eu tô vendo um fenômeno engraçado, cara, que o pessoal tá aqui no chat, no YouTube, dizendo que todo mundo tá dizendo que vai sair das redes sociais. Calma, gente, pode sair da rede social, só não sai da aula porque a gente tem uma novidade no fim, tá? Então segura aí, retenção, né? Daqui a pouco o Daniel faz malabares, faz dancinha bonitinho e tal. Fica aí porque tem novidade no final. E veja que as redes sociais são importantes para a divulgação do conteúdo do Petit Jornal, não é isso, Por favor, fiquem, exatamente. O TikTok, tamo junto. Porque é importante, o Petit Jornal vive das redes sociais. Ô, Mark Zuckerberg, não diminui a gente aí nos algoritmos, né, cara? Dá uma força aí pro Petit Jornal. Deixa a gente rodar, isso aí, deixa a gente rodar. Deixa a gente rodar. Bom, é a startup mais valiosa do mundo. A startup, quando a gente está falando de precificação de startups, isso leva em consideração o potencial de crescimento dela. Por que que a startup vale tanto? Por que que o TikTok vale tanto? Porque você projeta qual é o crescimento que o TikTok deve ter ao longo dos próximos anos. Então, você não compra uma startup, você não precifica uma startup pelo quanto ela vale, você precifica ela pelo quanto você acha que ela valerá. Né? Isso tem influência, tem impacto, e o TikTok é simplesmente a startup mais valiosa do mundo. E quando o governo Donald Trump dá uma ordem executiva e diz o TikTok estará banido em 45 dias, ele está dando uma oportunidade de ouro para uma empresa americana comprar a operação da startup mais valiosa do mundo a preço de banana. Olha que interessante. Por que banir? Por que banir, Tanguy? Banir é muito desagradável, gera muito... Vamos fazer um acordo. Você fala aqui com o meu amigo Bill, né? Amigo Bill Gates, né? E ele compra aí a tua operação, fica todo mundo feliz. Você some daqui, para de ficar puxando os dados dos americanos, vai para outra freguesia. E o Bill, meu amigo Bill, toca aqui a operação desse magnífico aplicativo que vocês desenvolveram. Só falta combinar com os russos. No caso, os russos são os chineses, né? Então, esse vai ser um ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho. O TikTok ele é tão ambicioso, Daniel, nesse sentido assim, de crescimento e tal, que tem contratado, inclusive, executivos ocidentais. Isso me impressionou bastante. Eles contrataram recentemente como CEO esse cara chamado Kevin Mayer. Kevin Mayer, ele era nada mais, nada menos que responsável, né? Ele era o presidente do Disney Plus. Disney Plus, só para quem não sabe, é o streaming da Disney, que é Disney, Marvel, Star Wars, né, Lucasfilm, né, todas aquelas empresas que a Disney foi comprando. Esse cara controlava isso tudo, ele era o responsável, ele era o manager disso tudo. Nesse momento ele é o CEO do TikTok, então dá para ver que há de fato inclusive uma capacidade de atrair pessoas muito valorizadas no mercado americano.
Ou seja, o TikTok tem uma estratégia bem diferente da estratégia da Tencent, né, Tanguy? Digamos assim, o TikTok tem uma estratégia mais ocidental. Sim. Olha, eu vou entrar para competir com as empresas ocidentais, tenho um mindset parecido com a delas e tal. Agora a gente entra numa parte importante do nosso encontro de hoje, que é o fato de que a China não está se tornando uma potência tecnológica por acaso. A China está se tornando uma potência tecnológica porque ela tem há vários anos um projeto para se tornar uma potência tecnológica. Observem que a China não está preocupada em ter um conglomerado financeiro, ela não está preocupada em ser dominadora do mercado de petróleo, ela até tem empresas nessa área, mas são empresas da velha economia, é aí que eu quero chegar. A China entendeu muito cedo que a nova economia era digital. E que se a China quisesse ter um projeto de hegemonia global, ou se ela quisesse ter uma representatividade global, ela precisaria estar na vanguarda da tecnologia digital. Aqui tem até uma fotografia uma imagem, na realidade, uma representação do Vale do Silício chinês, né, Tanguy, sobre o qual a gente vai falar a partir de agora. Então, a China se destaca em inovação já há vários anos, inclusive eu trouxe um gráfico aqui na sequência para mostrar a taxa de crescimento absolutamente acelerada e avassaladora dos investimentos chineses em inovação. É a ideia de que quem está na vanguarda da inovação domina o mundo, o que, aliás, é verdade desde que o capitalismo apareceu. Desde que o capitalismo apareceu, os países que estão na vanguarda tecnológica dominam, do ponto de vista econômico e político, a agenda global. Você tem, ao longo dos últimos anos, uma característica que é muito curiosa, que o ritmo de inovação das tech americanas diminuiu. Me parece que o melhor exemplo disso é o da própria Apple. Se você reparar, a inovação que aconteceu nos iPhones ao longo dos últimos anos, muito pequena. Muito pequena. Quer dizer, você teve uma acelerada na capacidade inovativa das empresas do Vale do Silício e agora deu uma certa desacelerada. O que vem sendo dito na China, Daniel, é que o que os chineses usam, que foi inventado pelos americanos nos últimos anos, é esse fone que você está usando aí, né? Que é o fone da Apple, sem fio e tal. Mas pensa aí na última grande inovação, que você fala assim, caramba, isso aqui mudou. O iPhone era isso, né? O iPhone, cara, que projeto, né? Todo mundo fala assim, pô, isso aqui, caramba, isso aqui é um projeto, de fato. De lá para cá, basicamente o que vem sendo dito no mercado da tecnologia de uma forma geral é que o TikTok foi o primeiro a de fato ser percebido no Ocidente, mas que na lista dos 100 aplicativos mais baixados, seguramente 40 dos 100 são chineses. Né? A gente não vê muito isso porque demora para chegar e basicamente assim, mesmo quando a gente vai pensar em rede social, qual foi a última rede social criada que mudou a maneira pela qual a gente interage? Parece ter sido o Instagram. Né? Que, como a gente viu aqui, é de 2012, foi comprada pelo Facebook, que é uma empresa que já é um pouco mais tradicional. Né? O Facebook, me deram cola aqui, foi a Cissa Granada, agora há pouquinho me deu a cola aqui, é de 2004. Né? Agora, inovação de coisas novas, o que está sendo prometido agora é exatamente o WhatsApp conseguir fazer transação financeira, que a Alibaba já faz há 5, 6, 7 anos. Tem anos já que a Alibaba faz isso, o WeChat já faz isso há muito tempo. Essa é a inovação que está sendo prometida e todo mundo cheio de dedos, a segurança, será que vai funcionar e tal? A China já está fazendo isso. Então, há uma tendência na China do jovem chinês se tornar um programador muito cedo, muito rápido, né? E existe um incentivo muito grande para isso e poucas coisas simbolizam melhor isso do que esse nome, que aí eu não sei se vou conseguir falar, Daniel, mas é o Zhongguancun Software Park, que a gente vai simplificar, tá, Daniel? A gente vai chamar que nem íntimo, dá mais um toque aí, que é o Z-Park, né? Que é bem melhor, né? Pô, bem mais fácil. A Z-Park, né? Já entendeu, né? Que é o que o Daniel chamou de Vale do Silício. Esse é o Vale do Silício chinês em Pequim. Mas tem vários outros núcleos de criação de conteúdo ao redor da China, em vários lugares. Sim. Então a gente chama de Vale do Silício porque faz uma referência ao Vale do Silício na Califórnia, nos Estados Unidos, mas a ideia do chinês é exatamente que, olha, pode ter uma molecada boa de programação. Quando eu falo molecada, Daniel, é 16, 17, 18 anos. Cria aí um negócio que a gente vê o que vai dar.
cria aí, e a gente vai ver onde é que a gente pode chegar. Muito investimento em educação, muito investimento exatamente em incubadoras e tal. Então, esse é o principal, mas você tem várias outras regiões da China, uma capacidade de tirar o máximo que se consegue de uma população muito grande e muito capaz nesse sentido. A ideia chinesa nunca foi ter apenas um Vale do Silício, né? A ideia é ter vários vales do silício. Tem um também muito importante perto da cidade de Xangai. O Tanguy falava há pouco sobre investimentos em educação e a formação de programadores. Tanguy, programação é basicamente matemática. É basicamente matemática. Quer dizer, então você tem que ter um conhecimento matemático bastante sofisticado, algo que, por exemplo, no Brasil não acontece. Isso não é por um acaso, isso acontece ao longo de vários anos. Você vai enxergando onde você quer chegar, qual o caminho, etc., e vai fazendo investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento. Uma coisa que a Índia fez também, né, Daniel, na década de 70, 80. Mais ou menos a mesma linha. Isso aí eu já tinha comentado, né, que os aplicativos chineses já dominam listas de downloads. E outra estratégia que a China veio adotando também no momento que ela queria entrar no mercado americano, ao invés de você criar uma rede, esperar essa rede entrar na bolha americana, eles começaram a entrar aos pouquinhos. Então, um exemplo foi exatamente a aquisição por parte do TikTok de uma startup já popular nos Estados Unidos, que é o Musical. Eu não sei como é que fala isso, tá, Daniel? Mas é o Musical.ly, que era um aplicativo de música que permitia que você, no seu celular, cantasse uma música, ouvisse uma música e um amigo seu ouvisse sincronizar aquela minha música, podia cantar, podia fazer competição, enfim. E o TikTok comprou. Tanto é que se você botar, eu fiz o teste, né? Botei musical.ly, vai direto para o TikTok. Então isso fez com que jovens americanos que já usassem uma rede social que já era bastante popular, automaticamente migrassem. É como se eles comprassem uma praça, eles comprassem um mercado que já estava pronto ali para eles por meio do TikTok, que também assim, me parece bastante competitivo na capacidade de prender a atenção dessa molecada. Gostei disso aí, cara. Acho que a gente devia usar esse aplicativo aí, fazer um dueto sincronizado e postar no feed do podcast do Petit Jornal. E do Acho TikTok. que faria sucesso. Fazer uma conta do TikTok numa conta TikTok do Petit Jornal. O que você acha? Acho válido. Fazer acho desafio, válido. dublar gatinho. Ia ser maneiro, cara. Eu acho que ia ser legal. Entendi. Tá bom, Tanguy. Eu vejo você dublando gatinhos, etc. Você vai também. As pessoas, tem uma galera que está online aqui porque eu prometi, não foi sem sua autorização, mas eu prometi que você ia fazer a dancinha no final. Vai ter que dar o teu jeito aí. Vai lá. Entendi, tá bom. Foi sem minha autorização, não me consultou, mas daí, né? Você prometeu, né? A rede social é assim, você tinha que ter lido as 42 páginas de contrato antes de assinar. Então tá bom. Que aquele você dá aquele tiquezinho, né? Vai. Li sim. Agora a gente entra justamente nessa parte, né, de educação e pesquisa e desenvolvimento, que acaba sendo o elemento que dá substância, que dá concretude para esse movimento que a China vem fazendo ao longo dos últimos anos. Os investimentos em educação, né, em 1978, 1,4% dos chineses tinham ensino superior, ou seja, era uma população virtualmente analfabeta, e em 2020, 20% dos chineses têm ensino superior. Lembrando que 20% dos chineses é uma população maior que a população do Brasil. Apenas para uma comparação, no Brasil é entre 13% e 14% dos brasileiros têm ensino superior. Mas a China atropelou o Brasil e passou a olhos vistos. Lembrando também que na China o ensino superior chinês é superior ao ensino superior brasileiro. Aliás, o ensino chinês é superior em todos os níveis ao ensino brasileiro. Isso faz com que o percentual deles seja maior do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. Daniel, esse dado é importante, né? E eu não coloquei aí porque esse dado, como ele oscila, ele varia. Eu queria fazer uma pesquisa um pouquinho maior, não me senti à vontade para colocar na apresentação. Mas só para dar uma ideia, a China, ao longo dos últimos 20 anos, teve um crescimento anual de 20% ao ano no gasto, né, no orçamento de educação. Ou seja, todo ano ela faz um investimento em educação, ela tem um gasto com educação 20% maior do que ela tinha feito no ano anterior. Você manter isso ao longo de 20 anos é algo que é revolucionário. Não é pouca coisa, isso é muita coisa.
faz uma diferença no médio e longo prazo que é algo inacreditável. Agora, isso também é viabilizado por um país que até bem pouco tempo atrás tinha crescimento na casa de 2 dígitos, né? Então, na prática, se você cresce 11, 12 e você aumenta o gasto em educação em 20, você está aumentando o gasto em educação, sem dúvida alguma, mas em grande medida esse aumento do gasto é viabilizado pelo seu fortíssimo crescimento econômico. É um país que enriqueceu e pegou parte expressiva desse enriquecimento e direcionou para investimentos em educação, algo que o Brasil, por exemplo, jamais fez. O Brasil chegou a ter taxas de crescimento de 2 dígitos em alguns momentos da sua história e não canalizou essa proporção de recursos para investimentos em educação, como poderia ter feito. Aí são dois professores falando, né? Mas, assim, quando você faz investimento em educação, você, por exemplo, aumenta 20% e cresce 11%, você está aumentando de fato, em termos reais. Mas você também está fomentando o crescimento futuro, né? Você, Sem daqui a dúvida. 10 anos, você vai crescer mais porque você fez aquele investimento acima do seu crescimento em educação. Então, isso faz uma diferença enorme. E tem também uma discussão em relação à qualidade do gasto, que aí um tempo para um outro debate, né? O Brasil não tem exatamente um gasto de qualidade. Gasto de qualidade em educação significa gastar com o aluno ou coisas que impactem o aluno. É isso. Esse é o gasto de qualidade em educação. Aqui eu trouxe até um gráfico para mostrar um pouco o ritmo de crescimento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ali está com a nomenclatura em inglês, né? Que é Research and Development, que é a mesma coisa que P&D, que está no título do slide. A taxa de crescimento do investimento chinês é um negócio impressionante. O investimento americano cresceu, sem dúvida alguma, mas quando você compara o crescimento do investimento americano com o crescimento do investimento chinês, particularmente a partir do ano de 2010, a coisa embicou de uma tal maneira que fez com que os chineses se aproximassem dos americanos em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Um detalhe importante é que esse gráfico vai até 2019, é um gráfico que foi feito pela OCDE. A OCDE é a fonte justamente desse volume de investimentos comparativo, e já há a projeção de que com a pandemia a China vai ultrapassar mais rapidamente do que o previsto os Estados Unidos em investimentos em pesquisa e desenvolvimento e vai se tornar o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Gente, olha a disparidade no ano 2000. Olha o tamanho da disparidade de investimento no ano 2000. Em 2000, se a gente falasse que a China ia coletar dados dentro dos Estados Unidos, ia pegar dado de nova-iorquino, ia pegar dado do cara lá no Texas, ia usar, a gente ia dar gargalhada, a gente ia internar a pessoa que falou isso. Olha a diferença do gasto que você tinha no ano 2000. Olha como é que está agora. Isso é revolucionário. Assim, a gente... Toda vez que a gente falava a China, né, daqui a pouco a China vai dominar, a gente não imaginava que seria isso. É mais do que a gente poderia imaginar que seria alguns anos atrás. Isso é realmente impressionante. E ninguém nunca imaginou nem projetou a velocidade. A velocidade é o que mais assusta. Quando você olha para esses dados, claro, puxa, todo mundo sabia que a China já vinha aumentando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mas a rapidez como esses investimentos aceleram e se intensificam num universo de tempo tão curto, está colando nos Estados Unidos, cara. Está colando. E a gente está falando aqui, exatamente como você colocou, a distância em 2000 para a distância em 2019 encolheu de uma forma assim assustadora, e a projeção é que num futuro não muito distante a China ultrapasse os Estados Unidos e vai se tornar o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Como é que se segura isso? Como é que você segura? É claro que a capacidade inovativa dos chineses vai rivalizar cada vez mais com a dos americanos e eventualmente vai suplantar. Ela pode potencialmente suplantar a capacidade inovativa dos americanos. E aí a gente vai chegar no ponto, que é o ponto central. Isso aqui eu já falei lá no estalo, eu acho importante falar de novo. Mas o Trump tá arrumando confusão. Gente, isso aqui é algo que mexe com tudo, mexe com a posição desses países no mundo, uma vez que você está falando sobre capacidade de venda de produtos, capacidade de mexer com a eleição, capacidade de ter soberania. Né? Se você não consegue resguardar minimamente os dados da sua população,
você passa a ter uma possibilidade real de interferência estrangeira, subreptícia. Não estou falando de invasão, não, estou falando de uma movimentação ali meio que não é controlável. E o ponto é, esses aplicativos chineses são considerados inseguros. Você fala assim, Tanguy, mas pô, isso aí você deve ter lido em alguma fonte americana. Não, não. E isso tem sido dito por diferentes fontes, que é o TikTok, por exemplo, é considerado inseguro porque ele coleta mais dados do que ele diz. Aí, o Facebook também? Também. O Facebook também. Qual é a diferença? Nos Estados Unidos, o argumento é o seguinte, e esse é o argumento que o próprio Facebook está dizendo, olha, temos falhas de segurança? Temos, mas é uma empresa americana coletando dados americanos. É um problema? Claro que é um problema. Agora, quando a gente fala sobre o TikTok, ou sobre empresas ligadas à Tencent, que é pior ainda, que é ligado ao governo chinês, coletando esses dados, o nível de insegurança ele aumenta muito porque você coloca um elemento geopolítico para dentro do seu celular. A partir do que você toca no seu celular, que você mexe no seu celular, você passa a ter uma possibilidade real de o seu Estado estar exposto a uma série de interesses que a gente sequer sabe quais são, ou que a gente pode imaginar quais são. Não, e o argumento nesse sentido do Facebook é muito bom, né? Porque ele pode sempre dizer o seguinte, gente, eu tô aqui, eu tô ali no Vale do Silício, vocês me processam, mandam eu abrir os dados, eu mostro para vocês, etc. Agora, vai processar os chineses, vai lá pegar os dados no Z-Park em Pequim, boa sorte. É isso mesmo que vocês querem fazer? Quer dizer, vocês vão brigar comigo, é isso. Aliás, Daniel, um dado que eu achei que você ia gostar, o TikTok, a sede é Pequim, mas o endereço mesmo, Ilhas Caimã. Você nem processar financeiramente você consegue. Mas isso é bastante comum, né? Nessas startups, você pegar a Apple, a maior parte do caixa da Apple também está em paraísos fiscais. Aliás, a redução de impostos que o Trump fez no início do seu governo, impostos sobre as empresas, era justamente para tentar convencer as empresas americanas a trazerem dinheiro de volta para os Estados Unidos. Mais um exemplo, Tanguy, que o TikTok tem uma gestão bem ocidentalizada, né? Diferentemente da Tencent, que tem uma outra lógica e tal, o TikTok está totalmente alinhado com o padrão ocidental de gestão corporativa, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente tinha que abrir um escritório, cara, nas Ilhas Caimã. Não sei, cara, isso é um projeto aí pra gente pensar. Um escritório nas Ilhas Caimã, né? Cara, Entendi. É um lugar bom, né, cara? Porque... Um cartãozinho, imagina, Petit Jornal, Ilhas Caimã. Rapaz, fica estiloso. Reforma tributária vem aí, vão aumentar imposto pra caramba. Eu acho que o momento é esse. O momento é esse da gente se pirulitar para as Ilhas Caimã. A gente fica por aqui mesmo, mas pelo menos o Petit Jornal, a holding Petit Jornal, a gente transfere para as Ilhas Caimã. O Petit Jornal é uma empresa que emprega um total de 2 pessoas, cara. É um negócio inacreditável. É um total de 2 pessoas. É muita gente, muita gente. É muita gente. Bom, então, espionagem tecnológica é o que a gente acabou de falar, né? Que é, de fato, a possibilidade de você coletar dados por parte de outro estado por meio de redes sociais. E aí, exemplificando aquilo que eu falei agora há pouquinho, né? O TikTok já foi obrigado a pagar multa por coleta indevida de dados. A acusação que foi feita foi que o TikTok estava coletando dados ilegalmente de menores de idade. E esse é um ponto muito importante. Os aplicativos que a China leva para os Estados Unidos, o que a Tencent eventualmente controla, o próprio TikTok, eles são para o público jovem. Qual o ponto aqui, Daniel? Eles estão coletando dados e passando a conhecer muito de perto um público que às vezes não vota, não consome ainda, mas vai votar e vai consumir. Sim. Não é o público de hoje, não é de agora. Você, Daniel, é burro velho já, não quero saber de você. Agora, a molecada que está com 16, 15, 14, 17, 20, 21 anos, esse público é ouro, porque eles são os consumidores do futuro e eles são os eleitores do futuro também. Então, esse ponto é crucial. Sempre lembrando que para nós brasileiros às vezes pode ser um pouco difícil de compreender, mas os chineses têm uma capacidade de pensar no longo prazo que para nós brasileiros é incompreensível. Quer dizer, você está dizendo, não, mas eu estou investindo nos jovens, porque esse jovem daqui a 20, 25, 30 anos, ele vai dominar a economia americana, a política americana, e eu já vou saber tudo dele, porque eu acompanho ele desde os 15 anos. Gente, mas é só daqui a 25, 30 anos. Mas quem está com pressa, gente? Vocês estão muito afobados, vocês ocidentais. Muito afobados. Eu vou devagar. Daqui a 40 anos vai aparecer um presidente nos Estados Unidos que vai se candidatar e a China, Tencent, vai ter o registro de quantas vezes ele morreu no Fortnite.
que ele jogou lá e errou, quais eram os problemas de estratégia que ele tinha no LoL. E a China vai saber isso antes dos Estados Unidos. Na verdade, só a China vai saber, né? Os Estados Unidos não. Vai saber se ele é um cara agressivo, se ele parte logo para o enfrentamento dos inimigos, ou se ele é alguém mais estrategista, que se fica ali na contenção. Vai ter aquele nude, inclusive. Vai ter aquele nude que eventualmente um aplicativo foi deixado ali e tal, e uma foto foi tirada. Tudo isso aí vai ter. Aquele vídeo no TikTok que tinha um nude, a pessoa postou lá, então. E apagou. Cara. Não, eu apaguei o vídeo. Não tá mais lá. Ih, não tem mais como ver. E aí tá lá o Xi Jinping e fala assim: opa, veja você, né? Xi Jinping isso... que vai estar com 140 anos, 78 anos de governo. Vai estar lá ainda, né? Vai estar lá ainda, tranquilo. China fechada para aplicativos americanos. Esse é um ponto importante, né, Tanguy? Porque a China se fechou aos aplicativos americanos muito cedo. A China percebeu o perigo que eram os aplicativos para os chineses. Então, claro, o regime chinês, um regime ditatorial, um regime que censura, um regime que tem uma quantidade inacreditável de hackers e censores trabalhando para o governo, imediatamente vai dizer, não, pera um pouquinho, tira isso daqui. Facebook, Instagram, tira esse troço daqui, porque eu não quero ninguém puxando dados dos chineses, eu vou desenvolver as minhas tecnologias, os meus aplicativos, e lá no longo prazo, os meus aplicativos vão concorrer com os seus aplicativos, e aí eu vou virar o jogo e vou inverter. De novo, eu não tenho pressa. Mas as pessoas vão ficar sem acesso ao Facebook. Que pena. Não tem problema. Elas nem sabem o que é Facebook direito, então elas não têm que reclamar, não. É um regime ditatorial, não preza pela liberdade, não preza pela transparência. É sempre mais fácil você sufocar no nascedouro práticas como essas. Na verdade, esse ponto aqui, Daniel, me parece que é o ponto talvez mais decisivo do xadrez, cara, que é a China já faz o que os Estados Unidos estão ameaçando com muito custo fazer. Eventualmente eu posso, em 45 dias, se fazer vocês pararem de usar o TikTok. E aí o próximo ponto que apareceu aqui é fundamental, Daniel. A China já controla os dados. Ela já proíbe. Né? Ou seja, empresas americanas já não estão coletando dados na China. A pergunta que a gente está fazendo aqui é se a China, que não deixa os dados dos seus cidadãos serem coletados, vai poder ou não coletar dados americanos. Qual é a diferença? Na China não vai ter gente indo para a rua fazendo manifestação, contratando sei lá o quê para fazer barulho, não sei o quê, por causa do Facebook, porque você tem uma sociedade civil que é controlada pelo Estado. Nos Estados Unidos, a sociedade civil é muito forte. Então, se você falar, tenta imaginar a gritaria que vai ser se amanhã você fala que o TikTok não pode ser utilizado. A quantidade de gente vai ser um inferno. Que é a minha liberdade, eu tenho que poder, tem que me deixar. E aí, qual o risco, Daniel? Isso a gente estava falando semana passada, quando a gente estava pensando vai ter gente entrando na justiça, vai ter gente indo para a Suprema Corte, enchendo o saco. E vai ter gente entrando em VPN. Verdade, a gente falou sobre isso, é verdade. Eu quero usar o TikTok de qualquer maneira, vou contratar um VPN. E aí, quem é que vai oferecer o VPN baratinho? Baratinho! Porra, isso aqui vai ser... Vai botar no seu cartão, você não vai nem lembrar. E eu vou fazer uma interface no VPN que você não vai nem sentir que está fazendo um negócio que é legal. Vai ter uma empresa chinesa para te oferecer e você e todos os seus coleguinhas da escola, da faculdade, do trabalho vão estar lá fazendo videozinho TikTok com VPN. E o que o VPN vai fazer? Vai dar... O VPN deixa você mais vulnerável. O VPN deixa você ainda mais vulnerável, você que está nos assistindo aí, que tem aquele VPN maroto, para assistir o Netflix nos Estados Unidos, né? Para assistir aquele encarte de filmes que no Brasil não está disponível por questões de propriedade intelectual. Saiba que o VPN deixa você muito, mas muito mais vulnerável do que simplesmente acessar uma rede social tradicional. Até porque, normalmente, esses VPNs são desenvolvidos por empresas absolutamente obscuras, que ninguém sabe exatamente de onde elas vêm, o que elas fazem, etc. E isso abre ali uma portinha dentro do seu computador e deixa os seus dados completamente acessíveis, ou do seu celular, se você baixar um aplicativo VPN para o seu celular. E aí a gente fecha o ciclo completo, né, Daniel? O que o Facebook vai fazer? Se a gente falou no início, o Facebook vai virar para o Trump e falar: Trump, cá entre nós, 2 americanos, 2 adultos, 2 WASP, né? Os 2
brancos, anglo-saxões, protestantes, valores parecidos, resolver aqui entre a gente. Vai ficar dando abertura para a China fazer isso. Imagina o problema geopolítico que isso vai gerar com a China. Então, eu acho que dessa maneira aqui a gente consegue fechar a ideia que a gente queria passar, né? Que é o fato de que TikTok, Instagram, essas redes sociais não são uma brincadeira. Elas trazem uma quantidade de dados enorme, que o Daniel chamou muito bem aqui no início da aula, de petróleo de hoje. É o petróleo da década de 70, né? Tudo era pensado em termos de petróleo. Os Estados Unidos fazem qualquer movimento por causa do petróleo. Isso hoje são as redes sociais. E há um jogo de xadrez sendo jogado que não tem uma solução que seja capaz de agradar todo mundo. Se o TikTok tivesse que ser vendido para uma empresa americana, a China perde um bem muito valioso. Ela vai agir, certamente, para tentar impedir isso. Se a empresa não for vendida, os Estados Unidos ficam numa situação muito difícil e vão tentar, de alguma maneira, reagir também. Tudo isso num cenário, Daniel, em que hoje é que dia? Hoje é dia 11 de agosto. 11 de agosto. E no dia 3 de novembro, eleições nos Estados Unidos da América, depois das eleições de 2018, que foram a primeira eleição em que absolutamente tudo foi hackeado. Teve tudo. A eleição de 2016 é aquela de manual. Você quer saber qual foi a primeira eleição que teve interferência estrangeira, rede social, Cambridge Analytica? Foi 2016. Isso é o prognóstico que a gente tem para as eleições de 2020. Lembrando sempre que quando a gente está falando de petróleo do século XXI, são os dados. Outros aplicativos geram dados também. O Spotify gera dados, o Waze gera dados, tudo que você usa no seu telefone gera dados. O Netflix gera dados, tudo isso gera dados, tem lá um algoritmo, vai tendo mecanismos de machine learning, vai entendendo. O Netflix começa a entender quais filmes você gosta, o Spotify vai entendendo que músicas você gosta, mas nada consegue gerar tantos dados quanto as redes sociais. Porque a rede social, ela é ativa, você é ativo perante a rede social, você não é passivo. No Waze você é mais passivo, eu quero ir para o lugar tal. No Netflix, eu quero ver filme tal. Não, na rede social você dá a sua opinião. Na rede social você curte. Você curte. Gostei disso. Gostei dessa postura, gostei dessa pessoa. Eu estive nesse restaurante, comprei esse produto. O volume de dados gerado por uma rede social é muito maior por conta dessa sua postura ativa e também pelo número de horas que você passa numa rede social, que é muito maior do que você passa em outras mídias, em outras plataformas digitais. Agora, Tanguy, me parece bastante interessante destacar que dentro dessa eleição americana, esse é o momento ideal para o Trump mostrar força, né? Dizer, olha, eu vou bater de frente com os chineses. É isso mesmo, vocês vão escolher esse fracote do Biden, esse Biden aí, esse cara que não convence ninguém, é ele que vocês vão botar para brigar com os chineses? Logo, eu sou o Trump, você me conhece, eu sou valente, eu sou bravo, eu bato na mesa, eu peito os chineses, eu declaro guerra comercial. Você realmente vai votar nesse Biden, nesse senhor que é mais velho do que eu, meio cansado? Não, ele não tem o mesmo vigor para enfrentar os chineses. E o Trump deu um apelido maravilhoso, eu tenho que admitir, tem que bater palma. O apelido é ótimo, né? Que ele deu o nome de Sleepy Joe, né? O Joe Soneca, né? Porque o Joe Biden, ele fala devagar. O Biden é soneca, Tanguy. O Biden é um soneca. Na escola, qual seria o apelido dele? Soneca. Tá ali com soneca, o soneca pra cá, soneca pra lá. O Biden gagueja, né? Ele não parece assertivo. Então, assim, isso a gente estava falando agora há pouco também, né, Daniel, antes de entrar aqui ao vivo. O Biden ele é super agressivo com relação à China, mas ele não consegue demonstrar agressividade. Não demonstra, assim, ninguém vê o Biden agressivo. E isso ganha uma importância ainda maior quando a gente lembra da grande... Daniel, esse ano tá tão louco que a gente meio que parou de falar do 5G. O 5G era o assunto do ano passado. Né? Falar de Estados Unidos e China e tal, o 5G era o assunto. E a gente trouxe alguns dados importantes para a gente conseguir entender, dar um toque aí, que o 5G ele revoluciona aquilo que a gente falou ao longo da aula toda de hoje, que é a sua capacidade de usar a internet. Ou seja, a sua capacidade de ceder dados com uma velocidade maior. Né? Como é que eu faço para ceder mais dado? Eu quero dar todos, tem dado aqui, eu quero dar todos. Tudo que é dado que eu quero dar. Com o 5G você consegue ter uma velocidade de upload, que é como você dá os seus dados, e download, que é como você recebe os dados, 20 vezes maior do que o 4G. Ou seja, não é apenas multiplicar por 2, né? Você multiplica por 20. Né? Esse é o primeiro ponto.
A internet 5G ela vai viabilizar a chamada internet das coisas. Internet das coisas é quando você começa a ter carro inteligente, casa inteligente, tudo inteligente, porque o volume de dados que precisam ser gerados, transmitidos e recebidos nesse tipo de mecanismo é muito maior. Então, a gente está falando de uma outra relação que nós passaremos a ter com a internet. A internet ela vai literalmente entrar na nossa vida. Hoje, se você quiser usar a internet no seu carro, etc., você vai ter ali algum aparelho para te auxiliar. O 5G não. O 5G já vai tornar todo aquele ambiente customizado e integrado. Lembrando sempre, quando a gente está falando de 5G, você precisa de equipamentos por onde esses dados vão passar, né? O 5G é, sem dúvida nenhuma, algo revolucionário e a grande disputa é quem vai fornecer equipamentos para a rede de 5G funcionar. Quem vai fornecer equipamentos por onde esses dados do 5G vai passar. E quando a gente fala dessa outra guerra tecnológica, ninguém está mais bem posicionado do que a Huawei. Ou a Huawei, eu nunca sei pronunciar esse nome, Eu também não. Huawei, é uma empresa chinesa que também tem um braço associado ao governo chinês, embora seja uma empresa privada, e ela é uma empresa que não tem competidores. Não tem competidores em escala e preço. É a única empresa no mundo capaz de produzir equipamentos para tecnologia 5G? Não. Alguém é capaz de produzir com volume e preço que a Huawei é capaz de oferecer? Também não. Ela não tem concorrente. Por que é tão difícil para um país como o Brasil dizer para a Huawei você está proibida de entrar aqui? Porque para o Brasil, fechar a porta para a Huawei significa que a internet 5G será mais cara e vai demorar mais tempo para ser implantada. Uhum. O que para um país como o Brasil não é algo, no mínimo, fácil de se decidir. Eu vou tomar uma decisão de banir a Huawei do Brasil porque o Trump pediu. Porque o Trump acha que a China quer dominar o mundo. Mas isso não é problema meu. O Brasil eventualmente pode pensar. Vocês que se entendam aí. Os americanos estão aqui copiando os meus dados há décadas, agora são os chineses copiando. Não tem nada a ver com isso. Vocês que se entendam. O Brasil é um livro aberto. Pode pegar dado aí à vontade. Pode pegar os dados todos aí, chinês, americano, qual é a diferença? Vocês me dominam mesmo? Eu vou ficar aqui tomando lado. É um pouco por aí que está a disputa hoje. Porque, claro, a pressão americana para banir a Huawei ao redor do mundo ela está sendo muito forte. Essa é a discussão. A vulnerabilidade dos dados. Os equipamentos da Huawei são seguros? A Huawei diz que é. Muita gente diz que não é. Daniel. Não é, né? Vamos ser verdadeiro, né? Vamos ser verdadeiro, não vamos enganar o nosso público aqui, né, Daniel? Não é seguro, totalmente não é. Vamos dizer, o pessoal na China está assistindo a nossa live aqui ao vivo, tranquilaço, mais rápido que você está me ouvindo aqui, por causa do problema do 5G. A gente já falou sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o TikTok, enfim, há de fato uma vulnerabilidade, né? Muito provavelmente a Huawei ela tem acesso a dados que podem ser linkados de fato ao governo chinês. Então, essa é uma preocupação isso é um ponto importante. É uma preocupação legítima, né? A questão é por que então os Estados Unidos não desenvolvem alguma coisa para bater de frente? Dá para fazer, mas demora. Você tem uma disputa de preço. A China, como a gente já viu, ela tem uma estrutura montada muito, assim, muito ágil, né? muito vibrante para conseguir avançar com isso. Então, ela de fato saiu na frente. E aí tem um termo que a gente vai colocar na tela agora, Daniel, bota aí, que é winner takes all. O que quer dizer isso? Aquele que chega primeiro e que implantar a tecnologia 5G primeiro, ela determina o padrão. Ou seja, não tem como, se, por exemplo, o Brasil implementar a tecnologia 5G da Huawei, não tem como, depois de amanhã, a Amazon aparecer aqui com a tecnologia 5G e falar assim, eu quero entrar aí para competir. Não, porque os equipamentos, as torres de transmissão, o 5G é baseado em torres de transmissão, né? As torres de transmissão são todas da Huawei. Eu não tenho como agora ter equipamentos que sejam da Amazon, porque elas não necessariamente dialogam. Pode haver, de fato, uma incompatibilidade. Então, qual é a estratégia americana agora? Segurar a Huawei, fazer com que
país importante proíba a Huawei, não aceita e tal, ganhar tempo. para ganhar tempo para ver se uma Amazon da vida, se uma, sei lá, se uma outra empresa americana, até europeia, se for uma empresa britânica, eles já vão gostar, uma empresa alemã, sei lá, se a Siemens quiser fazer isso, eles vão aceitar, não tem problema. Tem duas empresas que já produzem, duas empresas europeias que já produzem equipamento 5G, são a Ericsson e a Nokia. Só que elas não têm o volume chinês, nem o preço chinês. A Nokia pulou direto do jogo da cobrinha pro 5G, né? Passou anos sumida e foi direto pro 5G. É isso. Agora, é interessante que já está proibido nos Estados Unidos, né? Os americanos já proibiram os equipamentos da Huawei, existe ali um período de tolerância, inclusive, quem já tem algum tempo para tirar, etc. E os americanos estão pressionando os seus parceiros a proibirem também, entre eles o Brasil, que está sendo loucamente pressionado para banir os equipamentos da Huawei. Lembrando sempre, a gente está falando de equipamentos de transmissão de dados na tecnologia 5G. A gente não está falando da tecnologia 5G em si, a gente está falando dos equipamentos onde essa tecnologia será transmitida, que acaba sendo o filé mignon em termos de volume de recursos, de investimento, de vendas e por onde os dados vão passar. É mais ou menos o seguinte, quer dizer, os dados são os carros, os equipamentos da Huawei é a estrada. Você consegue contabilizar ali os dados que estão passando, você consegue ter uma série de backdoors para ter informações sobre aquela transmissão de dados. E a quantidade de dinheiro que rola também para instalar isso tudo, né, Dana? Você imagina, você pega um país, o Brasil, vou instalar o 5G no Brasil. Gente, imagina o volume disso. Quantidade de investimento, de grana, de tudo. Como é que você, inclusive, faz com que o próprio governo, ele, de uma certa forma, ele fique dependente de você, porque você não pode falar assim, não gosto mais, não quero mais a Huawei. Meu amigo, você vai ficar com metade da Huawei e você vai ter que instalar tudo de novo, né? Então, isso acaba fazendo com que a Casa Branca e as techs americanas, a gente está falando das empresas de tecnologia americana, né, de inovação, elas acabam se aproximando da Casa Branca, que é, olha, protege a gente aí, me dá a proteção enquanto eu estou trabalhando para desenvolver um 5G que a gente possa oferecer de forma minimamente competitiva para bater de frente com a Huawei. E tem aqui uma coisa interessante, que o primeiro país do mundo a ter a tecnologia 5G foi a Coreia do Sul. E a gente falava sobre isso, né? E ontem os sul-coreanos anunciaram, Tanguy, que em 2026 eles terão 6G. Eles terão a tecnologia 6G. Ou seja, existe a possibilidade da guerra do 5G se tornar irrelevante num período relativamente curto. Mas, de novo, isso aqui é uma disputa onde, no final das contas, a gente está falando de uma corrida. Então, se você não chegou até agora, você vai ter dificuldade de chegar no 6G. E o 6G, Tanguy, é 50 vezes mais veloz do que o 5G, essa é a estimativa. E, de novo, vai ter uma outra guerra. Quem é que vai produzir esses equipamentos que vão poder... Eu quero casar um dinheiro com você aqui, Daniel. Vou casar um dinheiro com você. Em 2024, a China vai estar oferecendo 6G. Vai estar oferecendo 6G. Vai. A Coreia do Sul está oferecendo para 2026, 2024, a China está com tudo pronto. Na realidade, aqui a gente está falando de uma Coreia do Sul que vai oferecer a tecnologia, né? Não necessariamente os equipamentos. Os equipamentos, talvez, a China continue tendo espaço para disputar. Beleza. É isso? É isso. Agora, beleza. Qual é a novidade, Tanguy? Qual é a novidade? A novidade, Daniel, que ninguém imaginava, eu tenho certeza que todos aqui, boca aberta, é que a gente vai lançar mais um curso. Só para lembrar, a gente já lançou 2 cursos até agora, né? Então, um sobre a crise do coronavírus, na verdade, os impactos do coronavírus, então na política, na economia, na cultura, sociedade, imigração e tal, foi o primeiro curso que a gente lançou. E o último, né, que a gente lançou, que terminou na semana passada, foi sobre a crise da democracia liberal, né, a erosão da democracia liberal. A gente falou sobre Reino Unido, Rússia, Turquia, Hungria e Venezuela, né? Que foi um curso foi ótimo de dar, enfim, a recepção foi muito legal também. E quando a gente terminou, o pessoal começou a perguntar, vem cá, quando é que vai ter o próximo curso e tal? E a gente está aqui para lançar o próximo curso, né? Então, para vocês saberem já em primeira mão. E o curso que a gente vai dar vai ser um curso chamado China, Ascensão, Poder e Afirmação. Então, a gente vai ter oportunidade para falar sobre esse colosso, né, que é a China, sobre o qual a gente falou bastante hoje, numa perspectiva um pouco mais alongada, né? Então, nosso objetivo vai ser, já na primeira aula, falar sobre
Os últimos 40, 50 anos da China, Daniel, como é que a China passou de um país agrário, a gente costuma um dado aqui, Pois 1,4% é. dos chineses tinha ensino superior em 1978, gente. 78 era uma grande roça, né? Plantadores de arroz. E como é que ela se torna uma potência, aqui potência mundial, Daniel? 3 anos atrás seria exagerar a potência, chegando, não é mais está chegando, chegou. A China não é mais, vai ser, ela já é uma grande potência. Então, isso a gente vai fazer na primeira aula, que vai começar daqui a 2 semanas. Né? Então, no dia Dia 25 28. de 25 de agosto. agosto. Na segunda aula, a As- gente fala sobre o entorno regional da China, né? Então, como é que a China lida com as suas fronteiras. O Japão, fronteira marítima, com a Índia, Hong Kong, Coreia e Tibete. Essa aula vai ser muito interessante, Daniel, porque vai dar para a gente fazer uma diferença, inclusive, com o Brasil. O Brasil é um país que, diferentemente da China, tem suas fronteiras consolidadas. A China não. A China não tem fronteiras consolidadas. Então, ser uma potência e não ter fronteiras... Como, aliás, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos têm fronteiras consolidadas, não tem grandes questionamentos fronteiriços. A China tem um monte de problema fronteiriço, então esse vai ser nosso objetivo. Como é que são as relações da China, né, com seus vizinhos mais próximos? Então, isso já na semana seguinte. Uma semana depois a gente fala sobre como é que a China ela iniciou essa sua ascensão por meio da sua relação com os países periféricos, então África, América Latina e os BRICS. Né? Então, a partir da crise de 2008, principalmente a China ganha vulto, exatamente liderando, né, essa galera. E a aula 4, que eu acho que vai ser o filé mignon, creme de la creme, que é a China e a disputa pelo palco mundo, Daniel. Se fosse o Rock in Rio, a China estaria disputando o palco mundo. Então ela está disputando com os Estados Unidos, com a Europa, está disputando o plano multilateral e está disputando o futuro. Né? Como é que vai ser esse século XXI? Né? Talvez a gente, em breve, concretize uma profecia chinesa que esse seria, de fato, o século chinês. Ou seja, Tanque, trocando em miúdos, o próximo curso do Petit Jornal será sobre China, é isso? Exatamente. E aí, Daniel, a gente já tinha anunciado isso no final do último curso, a gente quer, de fato, premiar o pessoal que fez o curso 2 com a gente, no segundo curso com a gente, que foi sobre a erosão da democracia liberal. A gente valoriza muito o pessoal que está com a gente desde o início, então os nossos apoiadores, aliás, mais um abraço para eles, o pessoal que chega junto com a gente em tudo que a gente faz. E a mesma coisa a gente quer fazer também com quem já assistiu ao curso anterior, né, ao curso que a gente acabou na semana passada. Quem fez esse curso vai ter uma vantagem muito especial, que vai ser pagar um valor promocional. Como é que vão ser os valores aí, Daniel? É importante destacar que o valor promocional ele vai ser oferecido apenas para quem fez o curso da erosão da democracia liberal. Então, até sexta-feira, essa próxima sexta-feira, às 23h59, até o fim do dia, o curso da China, o curso sobre China pode ser contratado pelo valor promocional de R$ 49,90. Inclusive, eu recebi até uma mensagem aqui do Lucas, do Clipping, dizendo que vocês já receberam aí um e-mail, inclusive, com as instruções e com o desconto, justamente por terem feito o curso sobre erosão da democracia liberal. Agora, claro, quem quiser contratar o curso de erosão da democracia liberal, se contratar até sexta-feira, meio-dia, também passa a ter o desconto, da mesma forma como as pessoas que o fizeram. Isso. Tem pessoal triste aqui, mas eu não fiz. Mas eu não fiz o curso, né, da erosão da democracia liberal. Não tem problema. Se você entrar, mais uma vez, como o Daniel colocou, até sexta-feira, meio-dia, você entra lá e se matricula no curso sobre a erosão da democracia liberal, você vai ter, modéstia à parte, um curso muito bom. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado. O pessoal está falando aqui também no chat, o curso foi assim, maravilhoso de dar, e a recepção foi muito boa também. E você, com isso, faz jus ao desconto também. Mas das outras vezes a gente deu desconto para quem se matriculou primeiro e tal. Agora não, a gente quer realmente dar o desconto para quem fez o curso anterior com a gente. Então, se você fez o curso já, você já tem esse desconto. Só cuidado, é só até sexta-feira, 11h59. Tá? Essa sexta-feira agora. Se você não fez o curso da erosão da democracia liberal, não tem problema, você pode fazer a matrícula até sexta e ter o desconto. Então, eu não quero fazer esse curso anterior porque o tema não me interessa. Não tem problema, você quer fazer somente o curso da China. Então, você vai pagar o preço mais elevado, sem o desconto, que vai ser de R$ 89. É isso, Daniel? É isso, Tanguy, acho que é isso. O pessoal do Clipping certamente vai mandar todas as informações por e-mail, o pessoal que participou aqui da nossa aula, e esperamos vocês no curso sobre China daqui a 2 semanas, acho que vai ser bastante legal.
vai ser desafiador, né? Tem que fazer aí uma longa pesquisa para desenvolver esse curso. E a China não é um tema fácil, é um tema bastante denso. E falar sobre esse gigante asiático ao longo de 4 aulas vai ser muito gostoso, mas também vai ser um super desafio. Isso aí. Gente, queria agradecer vocês. São quase 11 da noite, 10 para as 11. Uma galera aqui assistindo a gente, interagindo. Queria agradecer muito. Daniel, te agradecer também. Enfim, esses temas aqui acabam fazendo com que, assim, desculpa, né, todos os alunos e tal, mas eu acho que eu e o Daniel a gente aprende mais que qualquer um, né? Porque a quantidade de pesquisa que a gente acaba fazendo, mas é fascinante. Queria agradecer muito a presença de vocês. Daqui a 2 semanas a gente se vê. O Petit Jornal segue, tá? Então amanhã à noite, o pessoal quiser assistir, tem bate-papo do Petit Jornal às 22h30. E fica também a sugestão, o pessoal que quiser oferecer para a gente feedbacks, a gente está sempre melhorando, desafiador aqui, feedbacks através das redes sociais, etc. Fiquem mais do que à vontade para fazê-lo. A gente está aqui num processo de aprendizado, de crescimento, de constante melhoria. Então, é bastante importante ter esse feedback de vocês, de como é que está funcionando, como é que está ecoando aí do outro lado as aulas que a gente tem oferecido aqui no Petit Jornal. Não é isso, Tanguy? Isso aí. Só lembrando, último aviso, prometo, quem entra no curso tem acesso também ao aplicativo para interação sobre o curso. O pessoal que já é apoiador já sabe que tem, né, um aplicativo para interagir com a gente, para discutir, propor pautas e tal. No curso também tem. Então, se você entra no curso, você passa a ter acesso também a uma plataforma para falar sobre o curso, receber material, enfim. Agora aí é uma plataforma separada para falar sobre o curso, para receber os materiais e tal, para interagir com a gente sobre o curso especificamente, né? Isso aí. Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.